Em um avião com alguns passageiros, uma aeromoça pergunta se há um detetive a bordo. Nosso azarado protagonista, Kimizuka Kimihiko, se pergunta por que alguém faria tal pergunta a 10.000 metros de altitude. Após pensar bastante, ele começa a falar sobre sua vida patética. É como se o azar o perseguisse tanto que a polícia o suspeita de coisas que ele não fez. Ele é sequestrado na rua e lhe mostram uma maleta com a qual viajará para o exterior, dentro da van dos sequestradores. Os sequestradores o deixam no aeroporto e partem enquanto o tolo desorientado olha em volta como um cão perdido. Kimi, agora sentado no avião, se pergunta o que está acontecendo e como é estranho pedirem um detetive em vez de um médico ou enfermeiro. A aeromoça faz a mesma pergunta novamente. O rapaz percebe que não estava ouvindo errado. A garota fofa de cabelos prateados sentada ao lado dele levanta a mão e diz que é detetive. O idiota dá em cara e pergunta o nome da moça. O tímido e indeciso bobalhão se pergunta por que perguntou depois que ela se virou para olhá-lo. Ela sorri e pede ao covarde para ser seu assistente. Em meio à confusão de Kimi, a garota pega a mão dele e o apresenta à aeromoça como seu assistente. A aeromoça, que parece aflita, pede que a sigam. Eles caminham em direção à cabine do piloto e Kimi tenta puxar a conversa com a garota. A garota se apresenta como Siesta e afirma que é um nome de código. Ela pergunta o nome dele, e ele se apresenta. Siesta decide chamá-lo de Kimi, nós também o chamaremos assim. Na entrada da cabine, a aeromoça bate e diz que trouxe uma detetive e seu assistente. Eles entram na sala e veem um homem loiro. O piloto que está navegando o avião entra em pânico, enquanto o outro está inconsciente. O loiro pergunta quem é a detetive, mas Siesta pergunta o nome dele. O louco sequestrador diz que seu codinome é Bat. Siesta aproveita a oportunidade para confirmar que todos têm codinomes para o incrédulo. Kimi diz que não é hora para isso. Siesta se apresenta e a Kimi como seu assistente. Ela casualmente dá um codinome ao idiota, Watson. Siesta inventa uma história para os dois e pergunta a Bat o que ele quer. Bat ri de suas palavras e diz que decidiu sequestrar o avião. O bastardo tolo quer jogar um jogo com as vidas dos 600 passageiros. Siesta observa que as vidas e mortes dos passageiros serão decididas pelo sucesso ou fracasso deles no jogo do psicopata. Bat afirma suas palavras, mas ela diz que ele morrerá com eles se perderem o jogo. Bat diz que são essas emoções que o mantêm vivo. Caras, um pesadelo ambulante. Siesta conclui que o idiota está entediado por ter muito tempo livre, o que Bat também afirma. Ela aceita jogar e dá uma resposta rápida à pergunta de Bat. Kimi tenta fazê-la ir mais devagar, já que as vidas de 600 pessoas estão em jogo. Siesta explica por que escolheu a resposta, e tudo se resume ao fato de que Bat tem um pouco de medo dela. O homem é apenas um covarde. As palavras de Siesta fazem Bat rir muito, e ele se aproxima deles. Ele afirma que terminou suas travessuras e diz que o outro piloto está inconsciente, não morto. Ele fala sobre como seria preso ao pousar, mas afirma que não matou ninguém e que se divertiu. Bat caminha em direção à saída da cabine, mas Siesta reacende o problema. O confuso e desorientado Kimi tenta impedi-la, mas sua boca grande simplesmente não para de tagarelar. Ela diz que Bat é um mentiroso e explica como o covarde tem medo da morte, depois de fazer grandes declarações antes. Em resumo, Bat foi ordenado a sequestrar o avião e morrer junto com ele, mas o farsante é um medroso. Kimi entende todo o cenário e pergunta por que Bat se deu ao trabalho de montar o jogo, e Siesta responde que é por causa do orgulho dele. Siesta sai da cabine e passa por Bat, que está parado na saída. Kimi também sai da cabine apressadamente e reclama de ter sido deixado para trás. Bat, que os ouvia em silêncio, pergunta a Siesta como ela descobriu a mentira dele. Siesta lhe diz que sabe tudo sobre ele e afirma que um detetive de primeira linha resolve um caso antes que ele aconteça. Bat depois de perceber que o segredo foi revelado. Siesta diz a Kimi para se abaixar, mas a idiota ainda pergunta por quê. Siesta empurra o tolo para o chão e ele se vira para perguntar qual é o problema dela. Ele vê Siesta segurando o braço ferido, e algo como uma bioarma saindo da orelha de Bat, como se ele fosse algum tipo de gol. A ameaça diz que há uma mudança de planos e declara que um agente de primeira linha elimina um jovem talento antes que ele possa se desenvolver. Siesta se arrepende de ter pego um assistente e reclama de como Kimi tem sido inútil. O Palerma tenta se justificar, já que ela o forçou a isso. O tolo é super inútil de qualquer forma. Kimi se levanta e pergunta a Siesta o que há no corpo de Bat. Ela lhe diz que é um androide e fala sobre a organização secreta chamada Esses Pés. Bat é um membro de... Ela ignora a pergunta e diz que a missão de Bat é... a punição por trair os espiões, mas o inquisitivo Kimi pergunta persistentemente como ela sabe de tudo. O idiota se pergunta se ela é uma deles. Bat fala sobre seu bom plano de usar os cadáveres deles como lembrança. Ele ativa seu tentáculo androide que os ataca. Siesta carrega Kimi como um saco de batatas e escapa para a área dos passageiros. O Palerma, que está sendo carregado por uma garota, tenta perguntar se ela é uma deles, mas ela o joga no chão sem cerimônia.
Ela pergunta a Kimi se ela parece um monstro, e ele responde que não o surpreenderia se fosse. Ela diz que ele precisa arrumar uma namorada, mas como diabos isso se relaciona com a situação deles? A ameaça ambulante entra na área dos passageiros, e as pessoas começam a entrar em pânico. Uma aeromoça direciona os passageiros barulhentos que estão fazendo birra para uma área mais segura no avião, a fim de evitar o caos. Bat diz que terá que matar as pessoas extras, e Kimi lhe diz para ir mais devagar, pois ele cairá com o avião se continuar com suas intenções. Bat diz que poupará o piloto e pergunta a Kimi quem ele é. Kimi responde que é o assistente de uma grande detetive, o que faz Siesta sorrir. Ele é um jogador e tanto. O casal idiota fala como uma dupla de detetives e assistentes, mas o tentáculo androide de Bat os ataca sorrateiramente. O fracote se esconde apressadamente entre algumas cadeiras, mas vê Siesta agachada na cadeira à sua frente. As perguntas de Kimi fazem Siesta concluir que ele é um ignorante e um palerma, mas Kimi afirma que é apenas um estudante do ensino médio. O ataque do tentáculo de Bat interrompe a conversa deles, mas Siesta evade o ataque. Bat diz que ela é uma variável, e Siesta diz que quase ninguém em seus grupos sabe sobre ela. Bat fala sobre seu plano de usá-la como isca para a organização, para que ele possa obter sua redenção. Siesta o informa que o conceito dele ainda está na probabilidade, mas o bastardo louco a ataca. Ela desvia de todos os ataques dele, e Kimi percebe que o tentáculo do monstro está destruindo as cadeiras. Ele se vira para fugir sorrateiramente, mas vê Siesta agachada ao lado dele. Siesta respira pesadamente enquanto tenta recuperar o fôlego, mas Bat a descobre imediatamente. Bat fala sobre como sua orelha feita sob medida é sensível, o que o torna capaz de ouvir o som de um batimento cardíaco humano a 100 km de distância. Esconder-se contra Bat é inútil. Siesta conclui que não pode fingir sua frequência cardíaca e deseja ter uma arma. Kimi lhe diz para ganhar 30 segundos e afirma que tem uma ideia. Siesta aceita com um largo sorriso no rosto. Kimi corre em direção à área de bagagens enquanto Siesta avança contra Bat para atrair a atenção dele. Ela usa sua habilidade de finta para atingir o maníaco condescendente, mas ele a pega com seu tentáculo para mostrar a diferença entre seus níveis de poder. Kimi, que está correndo em direção à sua bagagem, pensa em como tais situações fazem sua mente funcionar a todo vapor. Ele pensa em sua vida bagunçada e cheia de problemas, que sempre foi assim desde seu nascimento. Ele chega à área onde está sua bagagem. Do lado de Siesta, ela luta para evadir os tentáculos de Bat, mas é arranhada por um deles. Kimi corre para a cena com a maleta que os sequestradores o fizeram carregar. Siesta se esconde atrás de um assento enquanto o Moron louco zombeteiramente lhe diz para aceitar seu destino. Bat tira outro tentáculo da mesma orelha para mostrar que ela não pode vencer a luta. Siesta tenta escapar, mas Kimi entra na sala e joga a maleta nela. O idiota nem sabe o que tem dentro, mas acredita que é o caminho certo. Bat destrói a maleta no ar, mas uma arma prateada cai dela. Siesta rapidamente pega a arma e diz a Kimi que ele fez um trabalho de primeira. Bat estraga a festa dela e afirma que o caso não acabou. Ele a ataca com seus tentáculos, mas ela os defende com a arma enquanto avança contra ele. Ela atira na orelha onde o tentáculo está preso e o destrói. Siesta derruba o idiota, que está choramingando como um bebê, no chão e coloca a arma na boca dele. Ela o encara e tenta puxar o gatilho. Ela diz bang e afirma que ele morreu ali. Siesta explica como seus compatriotas não o atacarão mais, já que ele já está morto. Ela cria uma história de fundo para ele evitar morrer e viver uma vida diferente. O perdedor idiota afirma que ela está zombando dele, mas Siesta continua com a história de fachada que está criando para ele. Em meio à conversa deles, Bat rapidamente cria outro tentáculo e tenta atacar Siesta sorrateiramente. Kimi tenta avisá-la, mas ela não se intimida. O tentáculo para antes de atingir a cabeça de Siesta e começa a se dispersar. Até Bat fica chocado com esse desenvolvimento. Siesta explica o que está acontecendo e afirma que a bala que ela atirou nele foi feita de seu sangue. Qualquer um atingido por seu sangue se torna totalmente incapaz de se voltar contra seu dono. Ela chama isso de segredo comercial, enquanto o atordoado Kimi abre a boca em choque. Bat pergunta quem a enviou, mas ela diz que ninguém e afirma que é detetive desde que nasceu. Ela provavelmente está tão orgulhosa quanto Scanori neste ponto. À noite, no aeroporto, a polícia vem prender Bat no local de pouso do avião. Dentro do prédio do aeroporto, Kimi pergunta a Siesta como ela conseguiu fazer o truque da bala da arma. Siesta diz ao tolo que ela preparou isso com antecedência. Kimi percebe que ela é quem está por trás dos sequestradores que o forçaram a embarcar no avião com a maleta e a Siesta, imperturbável, afirma que o traseiro estúpido dele foi usado. Ele diz que ela o conhecia o tempo todo e o usou, mas ela lhe diz para não culpá-la, já que ele é o insensato que foi usado facilmente. Kimi fica inquieto e olha para baixo, pois é uma discussão que ele não pode vencer. Ele levanta o olhar para falar com ela, mas vê que ela não está mais lá. Ele foi usado e descartado. Mais tarde naquela noite, o exausto Kimi entra em seu apartamento e senta-se no batente da porta, expressando vocalmente seu cansaço. Ele pensa nas coisas que aconteceram e se recusa a se envolver em qualquer outra coisa. A porta de correr atrás dele se abre, e Siesta o recebe em casa com uma fatia de pizza na mão. Ela diz que ele demorou muito para chegar em casa, mas ele exclama em vez disso. Em uma noite fatídica, Kimi toma banho no banheiro e tenta dizer a Siesta, que está sentada do lado de fora, que ele recusa a oferta dela. Ele diz que não se tornará assistente dela, mas ela age como se não pudesse ouvi-lo. A vadia persistente e irritante oferece-se para lavar as costas dele, mas ele recusa. Kimi diz que é tudo o que ela tem o incomodado e chama isso de pedido insano. Siesta suspira e fala sobre como foi difícil se infiltrar na casa dele, o que faz Kimi perguntar se ele está errado. Kimi diz que trancou a porta, mas a pequena criminosa afirma que não há fechadura que sua chave mestra não possa abrir.
Kimi afirma que ela invadiu sua privacidade, mas ela ignora e pergunta por que ele é avesso a se tornar assistente dela. Kimi lhe fala sobre sua vida que atrai problemas, e diz que sua vida ideal é como um banho morno. Siesta diz que ele não seria capaz de viver sua vida ideal com ela, o que Kimi afirma ao se lembrar do caso de Bat. Kimi pergunta por que ela o está arrastando para essa tendência problemática, e ela inventa uma desculpa estúpida. Após conversarem por um tempo, Kimi ainda rejeita a posição de assistente, mas vê que ela está desapontada. Ele lhe diz para lhe dar bons benefícios se ela for contratá-lo, e ela tenta usar a pizza que pediu para se aproveitar da generosidade dele. Ela abre a porta e entra no banheiro enquanto Kimi sai da banheira nu. Ela o informa que o benefício é que ela resolverá todas as preocupações dele se ele se tornar seu assistente. O exibicionista involuntário está mais preocupado com o fato de ela não ter reagido ao seu estado despido. Ela diz que a nudez dele não é digna de nota e que uma pizza está a caminho. Essa zona está bem abaixo da zona de amizade, eu acho. Mais tarde, eles se sentam juntos para comer pizza. Kimi conta a Siesta sobre o surto em larga escala da Hanako do banheiro em sua escola, que são clássicas histórias de terror escolar. Siesta fala sobre uma garota que arrasta as alunas para o vaso sanitário se elas baterem 3 vezes. Ela afirma que é uma lenda urbana ultrapassada e pergunta sobre a situação na escola de Kimi. Kimi diz a confortável Siesta para parar de fazer coisas que a fazem parecer sua namorada morando junto. E ela age surpresa por ainda não ser. Essa vadia está até usando as roupas dele. Siesta tenta mudar de assunto e retoma a conversa sobre o surto de Hanako na escola de Kimi. Kimi diz que qualquer garota que encontra Hanako também se torna uma Hanako, o que Siesta afirma estar relacionado à zumbificação. Ela diz que não é apenas um boato, já que ele está contando a ela. Kimi fala sobre como a mais ausente na escola e diz que alguns deles desapareceram. Eles discutem mais sobre isso. E Siesta chama Kimi de um ótimo rapaz, porque ele está se envolvendo no caso Hanako, mesmo não sendo parente de nenhuma das pessoas sequestradas. Ela fala sobre a predisposição de Kimi para ajudar as pessoas, e Kimi responde que gostaria de preservar um mundo pacífico nas partes próximas a ele. Ele diz que seus pais desapareceram antes que ele os conhecesse, e explica como tem vivido até o momento presente. A maior surpresa aqui é que ele está no ensino médio, que me diz que só quer um pouco de estabilidade, e Siesta observa que a história dele explica tudo. Ela diz que ele deve ser solitário, mas o otário afirma que ela não deveria concluir que ele não tem amigos. Ela lhe mostra uma página da revista que está lendo e pede para ele ir a algum lugar com ela no fim de semana. Ele a lembra sobre o problema da Hanako que estão discutindo e ela sorri. Em um dia de aula, Kimi chega à entrada da escola e vê que o festival cultural começou. Ele se pergunta quando isso aconteceu e pensa em como perdeu as divertidas preparações por causa da situação em que estava. Siesta chega à cena em um uniforme feminino e chama Kimi, que parece perplexo. O perdedor idiota fica constrangido ao vê-la com a roupa, e Siesta fala sobre isso. Kimi desvia o olhar dela e pergunta por que ela está ali de uniforme, e ela diz que um encontro no festival cultural será divertido. No pátio da escola, Kimi segura um folheto e pergunta a Siesta por onde devem começar. Ela lê as possíveis diversões, como lugares para ir do folheto, mas enfatiza mais a casa assombrada. Kimi diz que eles precisam agendar seus planos. Siesta chama um mascote próximo e pergunta se podem visitar a casa assombrada fora do horário. Kimi responde, em vez disso, que eles não podem entrar e usa a informação do horário de almoço no folheto para confirmar. O mascote é totalmente inútil. A teimosa Siesta não recua, e ela diz o itinerário ideal que elaborou em sua mente para o momento perfeito de ir. Após a narração do itinerário maluco, Siesta toca o mascote mudo e diz que estão contando com ele para ajudá-los a entrar fora do horário. Siesta exige crepes e corre em direção à área de vendas. Na creperia, Kimi compra alguns e dá uma porção a Siesta. Kimi diz a garota de espírito livre, mas estúpida, para não fazer tais exigências a outras pessoas além dele. Ela pergunta por que ele comprou o crepe para ela, mas fica brava quando ela pede pizza. Kimi responde que é uma situação fluida, e a idiota delirante afirma que é hora de sua vida amorosa decolar. Ele fica envergonhado porque ela o ignora e então procede a insultar seu processo de pensamento. Ela pega a mão dele e diz que quer takoyaki em seguida. Siesta segura a mão de Kimi e o arrasta pelo corredor. Kimi pensa em como a situação certamente causará algum mal-entendido. Durante o intervalo para o almoço, Siesta e Kimi vão ao banheiro da Hanako. Kimi pergunta por que estão naquele quarto imundo, e a autoproclamada grande detetive afirma que precisa verificar algo. Ela se abaixa para procurar alguma pista no chão e pega algo, um pedaço recortado de um pacote de remédio para resfriado. Kimi conclui que alguém o pegou depois de comer ali, mas Siesta insulta seu mau primeiro instinto. Ela pergunta se sua vida pacífica ideal envolve comer no banheiro, mas Kimi a lembra que seus pais se foram e que ele come na cafeteria. Siesta sente pena dele e se oferece para cozinhar para ele, mas Kimi lhe diz para não dizer coisas enganosas. Ela o impede de falar enquanto alguns passos se aproximam do banheiro. Alguém bate na porta e eles decidem abri-la. Eles abrem a porta, apenas para ver o mascote coelho que encontraram lá fora. Kimi pergunta o que ele está fazendo ali, mas Siesta diz que não o deixará escapar. O mascote idiota foge e Siesta o persegue. Ela diz ao Kimi sem cérebro que o mascote é a Hanako do banheiro. Eles perseguem o mascote até o corredor, apenas para ver mais mascotes que estão atendendo as crianças e estudantes ali. Siesta usa um ditado para explicar o movimento inteligente de disfarce do mascote.
Kimi, que chega um pouco depois, pergunta o que ela quer dizer com o mascote ser a Hanako. Siesta diz que explicará mais tarde e que eles precisam encontrar o mascote. Um pouco depois, Kimi diz que parece anticlimático ao notarem um mascote estúpido espiando do corredor onde ele está escondido. O mascote foge e Kimi diz a Siesta para ir atrás dele, mas ela o ignora. Siesta sorri e diz que gosta de como ele está motivado, mas o tonto lhe diz para não zombar dele. Uma garota, membro do clube de costura, sai de sua sala de aula e anuncia que estão oferecendo experimentação de fantasias gratuitamente. O idiota pervertido imagina Siesta em um traje de empregada, mas conclui que eles não podem experimentar fantasias porque estão ocupados. Ele levanta o olhar apenas para notar que Siesta está pedindo 2 à garota. Ele pergunta o que ela está fazendo e Siesta explica seu plano tático a ele. Ela diz que eles vão mudar sua aparência e se misturar, exatamente como o mascote está fazendo. No vestiário, Kimi troca de roupa e se pergunta como chegou a isso. Ele ouve as vozes de algumas garotas elogiando alguém. Ele chega à cena e vê a linda Siesta em um vestido de noiva. O idiota cora e a encara como se estivesse apaixonado. Siesta o nota e pergunta como ela está, com o rosto corado. Kimi faz um comentário positivo, e ela também comenta sobre o smoking dele. As garotas do clube de costura pedem para eles tirarem fotos e os 2 pombinhos fantasiados ficam juntos como um casal de noivos. Depois de um tempo, os 2 correm pelo corredor com as fantasias. Os 2 cabeças duras esqueceram do mascote enquanto se divertiam. Kimi segura o resto da fantasia de Siesta enquanto correm, e ela diz que a fantasia é difícil de se mover. Kimi afirma isso e pensa nas pessoas tirando fotos à margem. Elas provavelmente pensam que é um evento de cosplay. Siesta diz que é bem divertido, e se refere a Kimi como sua assistente pessoal. Eles param numa janela, depois de avistarem um mascote tentando sair do colégio. Siesta abre a janela e diz a Kimi que ele virá com ela. Ela conta a ele sobre o sapato de detetive que ela usa, que a faz voar. Ela pula da janela, carregando Kimi como uma princesa, invertido. Naquele dia, Siesta mostra a Kimi a droga que foi ingerida pelos alunos que pararam de ir à escola. Ela diz que os efeitos da droga são relacionados a drogas pesadas. Ela nota que os alunos tiveram perda de memória e ficaram viciados. O número de Hanakos cresceu rápido, pois os viciados vendiam a droga para comprá-la. E Kimi nota que a lenda urbana da Hanako do banheiro era gíria para esse comércio. Kimi pergunta por que a Hanako apareceu durante o festival cultural deles, já que nas histórias ela só aparece às 3 da manhã. Siesta explicou como Hanako tentou usar o disfarce para trabalhar durante o dia. O inquisitivo Kimi também pergunta como ela sabia que o mascote era uma Hanako, e ela explica que descobriu pelos tênis de corrida que o mascote usava. Lembramos que os alunos de clubes esportivos são os que mais usam a droga. Kimi pensa em como Siesta fez contato com o mascote desde o início, e ela o lembra que um detetive de primeira resolve um caso antes mesmo que ele ocorra. O perdedor burro diz que não foi um caso difícil, mas ela conta a ele sobre o rumor do envolvimento de Spies. Kimi lista os crimes em que Spies esteve envolvido e pergunta o que eles querem. Siesta diz que Spies é uma palavra em latim que significa esperança, e o propósito deles é oferecer salvação. Depois que ela conta a ele sobre a organização secreta, Kimi afirma que eles são como um culto de gente estranha. Siesta pergunta a Kimi o que ele vai fazer, e ele começa a pensar em como a vida diária bagunçada envenenou a vida pacífica que ele tanto queria. Kimi pergunta a Siesta pelos benefícios de ser seu assistente, enquanto pensa nas possíveis razões pelas quais ela o quer como assistente. Ele pensa que ela quer usar sua existência patética e que atrai problemas como isca para atrair Spies, e decide rejeitar se os benefícios forem muito medíocres. Siesta responde que o protegerá dos problemas que ele atrai, mesmo que tenha que arriscar a própria vida. Ela estende a mão para ele e pede para ele ser seu assistente. Kimi pensa na oferta e a aceita. Ele aperta a mão dela e pergunta o que ela quer dizer com assistente. Ela lista algumas tarefas fáceis, como garantir que ela escove os dentes. Só um esquisito precisaria de alguém para essas tarefas. Depois de ver que não há como escapar, Kimi aceita e diz a ela para protegê-lo enquanto viverem. A fofa burra pergunta se é um pedido de casamento, mas o covarde volta atrás. Assim, a aventura de Kimi com Siesta começa até que a morte os separe. A detetive já está morta. Numa rua fortemente guardada, o Kimi, assistente que atrai grandes detetives, se esconde atrás de uma grande caixa de madeira no beco. Siesta sarcasticamente diz a Kimi para cuidar do capanga enquanto ela vai atrás do chefe, mas Kimi não aceita. A despreocupada Siesta ignora as palavras de Kimi e começa o plano. Kimi se tornou assistente de Siesta, lutando contra os males do mundo ao lado dela. Eles passaram os próximos 3 anos numa bela jornada. Kimi pensa em como já faz 1 ano desde que os dias vertiginosos com Siesta chegaram ao fim. Ele está agora no último ano do ensino médio e se submergiu completamente na vida cotidiana morna que sempre quis. Ele conclui que não é um problema, já que não está incomodando ninguém e porque a detetive já está morta. Mais tarde naquele dia, uma garota que Kimi nunca viu na vida agarra sua gravata e o ameaça. Ele se pergunta por que ela está fazendo isso, mas ela pergunta ao covarde por que ele não está fazendo nada. Ela confirma a identidade dele e pergunta se ele é o grande detetive de quem ela ouviu falar. Kimi, que não gosta do som disso, diz que ela pegou o cara errado e tenta se desculpar. A vadia persistente e irritante puxa a gravata dele e enfia a mão na boca dele. Isso é loucamente nojento. Ela pede para ele responder a ela corretamente, com um fio preso a isso.
Ela reconfirma a identidade dele e pede pra ele responder, mas o cara não consegue falar com a mão na boca. Ela remove a mão e o insulta por babar nos dedos dela, mesmo que eles tivessem acabado de se conhecer. Ela é uma psicopata maluca. Kimi, que está de joelhos, se pergunta o que diabos está acontecendo e o que ele fez para merecer isso. A garota se aproxima e o abraça. O perdedor patético fecha os olhos, mas rapidamente escapa do abraço dela. A garota o provoca, mas ele diz a ela para não usar o corpo para brincar. A garota estende a mão para Kimi e se apresenta como Natsunagi Nagisa, mas ele diz a ela para lavar a mão primeiro. Mais tarde, a irritante Nagisa limpa a mão com uma toalha e diz a Kimi que tem um pedido para ele. Ela diz que está procurando alguém e pergunta se Kimi é um detetive. Kimi diz que não é um detetive e Nagisa imediatamente derrama jornais relacionados aos seus trabalhos anteriores na escola. Ela mostra a ele um blog intitulado Garoto Salvou Vidas no smartphone para reafirmar que ele é um grande detetive. O desinteressado Kimi suspira e pergunta sobre a pessoa que ela disse que está procurando. Nagisa pergunta se ele será o detetive para o caso, e Kimi responde que nunca será um detetive. Ele se oferece para ser assistente dela, o que Nagisa acha hilário. Ele pergunta quem ela está procurando, e Nagisa diz que precisa que ele descubra quem ela está procurando. Kimi a encara confuso. À noite, Nagisa conta a Kimi sobre a pessoa que ela está procurando enquanto eles se sentam juntos numa cafeteria. Ela diz que não sabe nada sobre a pessoa, mas tem que encontrá-la. Kimi começa sua pesquisa e nomeia a pessoa desconhecida de X. Ele pergunta quando ela começou a sentir a urgência de ver X, e Nagisa diz que foi há 1 ano. Ele pergunta o que aconteceu então, e Nagisa diz que viu X quando estava prestes a morrer. Ela diz que não morreu e se corrige, afirmando que lhe foi dada a vida. Ela fez um transplante de coração, ela fala sobre os problemas cardíacos fatais que costumava ter quando criança e que começou a pensar em X após o transplante. O detetive espertinho que afirma não ser diz que é transferência de memória. Ele explica o conceito a ela, e nota que X é alguém que o dono original do coração quer ver. A cabeça dura Nagisa diz que é insano, mas Kimi explica mais com outros casos relacionados. Nagisa anota o conceito e Kimi diz que X é provavelmente alguém próximo ao doador durante a vida. Kimi diz que o problema está resolvido e se levanta para sair, mas a praga pergunta onde ele vai. Kimi reafirma a conclusão de que é o dono do coração quem quer encontrar X e não ela. Nagisa range os dentes enquanto Kimi diz que não a concerne e ela declara que sim. Ela coloca a mão no peito e começa a reclamar sobre como ela quer encontrar X como uma forma de retribuir ao doador por lhe dar a vida. Ela joga a toalha de mão no rosto do tolo. Ela se aproxima dele e pede pra ele ajudá-la, mas o idiota diz que não é de graça. A garota desesperada e louca diz que ele já sentiu o seio dela e chama isso de pagamento, mas Kimi chama de extorsão. Em outro dia fatídico, Kimi espera numa área e verifica o relógio de pulso. Nagisa chega ao local e o toca por trás. O pervertido estúpido a encara, e eles começam uma conversa relacionada aos melões dela. Kimi afirma que a conversa está lhe dando uma sensação de déjà vu, mas Nagisa afirma que morrerá se tiver essa conversa mais de uma vez. Um estraga-prazeres passa correndo por eles e esbarra em Kimi no processo. Alguém grita que o homem é um ladrão, e Nagisa fica chocada ao ver que Kimi já pegou o ladrão. Mais tarde, a polícia vem prender o ladrão e questionar. Uma policial ruiva fala com Kimi. Ela diz que ele está envolvido em cerca de 70% dos crimes que aconteceram ali, e Kimi responde que é assim que ele funciona. Ela pergunta se ele está agindo sozinho, mas o Nimrod insensível afirma que está fora do radar. A senhora resume as palavras dele na frase de que homens mortos não contam histórias, e a irritante Nagisa, ao lado de Kimi, chuta a perna dele. Nagisa pergunta a Kimi quem é a senhora, Fubi se apresenta, e Nagisa confirma que ela é uma policial. Kimi diz a Nagisa a posição de Fubi, e afirma que ela é quem eles querem encontrar. Kimi também diz a Phoebe que Nagisa é a garota de quem ele falou. Nagisa faz uma reverência e se apresenta a Phoebe. Phoebe pergunta por que eles trouxeram um assunto pra ela, e Kimi afirma que acredita que ela pode fazer isso por causa de sua determinação, ótimas habilidades de bajulação, diga-se de passagem. Depois de informar Phoebe, ela diz que não é médica e pede pra eles levarem pra outra pessoa. Nagisa implora pra ela ajudar, mas a fumante desinteressada e indiferente diz que está ocupada. Phoebe diz que tem planos de chegar à Casa Grande e afirma que não é da conta dela se eles decidirem segui-la. Numa instalação prisional, Phoebe diz a eles que tem algum trabalho pra terminar lá em cima e destranca uma porta de prisão específica antes de sair. A lenta Nagisa percebe que não é uma casa grande e Kimi diz que é uma prisão. Nagisa puxa as orelhas dele e Kimi explica que casa grande é gíria para prisão. Eles caminham em direção à entrada da sala interna da prisão, e Nagisa pergunta quem eles vão encontrar. Kimi diz que é um velho que abandonou sua humanidade. A porta se abre e Bate dá as boas-vindas ao detetive As. Kimi responde que não é um detetive. Ao entrar na sala com Nagisa, o cego Bate ouve a voz dele e se refere a Kimi como Watson, o que faz Kimi se perguntar se seus olhos ainda funcionavam. Após a conversa fútil, Kimi diz a Bate que eles estão ali para conversar. O criminoso entediado acolhe a conversa e pergunta a Nagisa por que ela está nervosa. Notemos que ele agora é cego, mas ainda pode ouvir a frequência cardíaca das pessoas. Bate diz que é incomum para ela, e Kimi pergunta do que ele está falando. Ele apresenta Nagisa a Bate, e ela diz a ele que eles vieram perguntar sobre o coração dela. No andar superior da prisão, Phoebe faz alguma papelada e fuma seu cigarro.
Depois de informar Bate sobre o problema do coração, Nagisa pede ajuda para encontrar o dono do coração. Kimi percebe que ela está se preocupando e agindo como um Tomé duvidoso. Ele conta a Nagisa sobre Bate, que não é um humano comum, e sobre sua relação com Space. A burra e sem noção Nagisa não entende o que ele está dizendo até que Bate tira um tentáculo androide da orelha. Bate diz a ela que é um mundo grande e explica sua habilidade de super audição. Kimi afirma que a habilidade de Bate pode ser de ajuda, e a informa que ele conhece Bate bem. Bate ri e fala sobre a briga nostálgica que teve com os dois há 4 anos. As palavras dele surpreendem Nagisa, mas ela diz a Kimi que não quer a orelha estranha de Bate, ouvindo o coração dela. Bate ri enquanto explica como sua habilidade de audição funciona, e afirma que identificou o coração dela. Choca os dois idiotas que vieram vê-lo sobre isso em primeiro lugar, e Kimi pergunta sobre isso. O psicopata que ainda está em cativeiro atrás das grades ataca Nagisa com seu tentáculo depois de afirmar que não se incomoda em explicar, mas ele para antes de perfurar o peito de Nagisa. O tentáculo começa a se desintegrar e Kimi imediatamente se lembra da mesma cena que aconteceu com Siesta. O covarde recua e diz a eles para pararem. Ele pensa que é algum tipo de esquete. O patético idiota que está em descrença se comporta como o Tomé duvidoso desta vez, mas Bate diz a ele que a negação nunca é um bom sinal. Bate diz que pensou que Nagisa era Siesta quando eles entraram, e Kimi se lembra de como Bate se referiu ao detetive As quando eles entraram. Nagisa pensa em linha com a opinião de Bate e fala sobre como ela abraçou Kimi quando eles se conheceram. Ela conclui que foi a dona do coração, Siesta, quem quis abraçá-lo e não ela. Kimi a olha, mas diz que é tudo uma coincidência. A Nagisa irritada range os dentes e dá um tapa forte nele. O tolo insensível pergunta se foi Siesta quem quis dar um tapa nele, mas Nagisa afirma que foi escolha dela. Ela diz a ele para não descartar isso como apenas uma coincidência, e começa a falar sobre o desejo de Siesta de vê-lo mesmo na morte. Ela afirma que ela e Siesta o procuraram com lágrimas escorrendo, e repreende o idiota sobre os sentimentos delas. Kimi a abraça e pergunta se Siesta está ali. Ele começa a falar sobre a vida agitada quando era assistente dela, e pergunta à idiota por que ela foi morrer primeiro. Mais tarde à noite, eles informam Phoebe sobre isso, e ela afirma que está feliz que deu certo. Kimi pergunta se ela sabia disso desde o início e seu rosto pálido entrega seu segredo. Fuji olha para Nagisa e diz que não pode forçar uma garota a fazer trabalho de detetive e sai dirigindo como se estivesse fugindo da realidade. Kimi se aproxima de Nagisa e a agradece. Ele diz a ela para viver do jeito que ela quer e não tentar ser outra pessoa. Depois de falar com ela, ele se vira para ir embora, mas Nagisa tenta chamá-lo. Alguém agarra a camisa dele e Kimi olha para trás para ver outra garota com um tapa-olho vestida como uma weeb. A garota diz que precisa de um grande detetive para algo. No meio da rua, a garota com aparência de weeb que impede Kimi de sair diz que é um idol e que precisa de um grande detetive. O otário diz que não é um detetive, o que deixa a garota perplexa. Nagisa se desculpa e diz à garota que o cara preguiçoso e fudido é apenas um assistente. Nagisa afirma ser uma detetive de primeira. Ela quer seguir seu coração tão desesperadamente. Kimi pensa em como o sonho da detetive nunca morre, mesmo que ela já esteja morta. A garota se apresenta como Saikawa Yui, uma idol. Ela diz a eles que precisa que eles impeçam o roubo de uma safira de 3 bilhões de ienes. Nagisa e Kimi ficam chocados, enquanto os transeuntes que passavam pela área os encaram. A burra e insensível Yui começa a contar a eles sobre isso, mas Kimi a impede de dizer mais porque eles estão em um espaço público. Um anúncio no grande outdoor eletrônico na área começa a falar sobre Yui. As garotas que o apresentam anunciam a turnê ao vivo de Yui que virá na próxima semana. Kimi, que ainda está usando a mão para cobrir a boca de Yui, pergunta se ela é de verdade. A cabeça oca morde a mão de Kimi e foge dele. Kimi a para e tenta acalmá-la enquanto a manipula como um fã doente. Ela o chama de pervertido e pergunta se eles são os que enviaram a nota, a relacionada ao roubo da safira. A Kuka sem noção grita pra alguém chamar a polícia, mas o Kimi excessivamente confiante diz que é amigo da polícia. Yui, a cabeça de vento, diz que o país inteiro é corrupto e pervertido. Kimi tenta se defender das acusações dela, mas Nagisa também afirma que ele é um pervertido absurdamente. Após a conversa estranha, Nagisa sugere que eles se encontrem no dia seguinte, e Yui aceita. Ela acena pra eles e foge da cena. Kimi pergunta a Nagisa se ela vai ser uma detetive, e ela afirma. Ela explica como seu corpo entrou em movimento antes que ela pudesse pensar, e Kimi pensa em como toda a situação está colocando seu cérebro morto em modo de sobrecarga. Ele supõe que Siesta teria dito que ele é sentimental se ouvisse seus pensamentos patéticos. Nagisa diz a ele que está ansiosa para trabalhar com ele, o que Kimi gagueja ao responder. Ela vai embora depois que eles se despedem de forma constrangedora. À noite, Nagisa pensa sobre sua situação e como parece que sua identidade acabou de ser estabelecida. Durante sua infância agitada, ela não podia fazer as coisas que desejava por causa de seus problemas de saúde. Ela decidiu não ter desejos, mas de repente ganhou um propósito há um ano. Ela explica como seu coração chorou para encontrar alguém desesperadamente, o que a fez encontrar Kimi. Ela se lembra do primeiro encontro com ele e diz que ele é sua fonte de esperança. Mas o tolo sem espírito e apático parecia ter desistido. Ela pensa nas coisas incontroláveis que fez perto dele e as chama de erros. Ela se lembra de quando Kimi disse a ela para viver a vida dela, mesmo que o coração pertencesse a outra pessoa, e ela decide recomeçar. No dia seguinte, a idol com que o baixo se desculpa com Nagisa e Kimi por ter ficado chateada durante o primeiro encontro deles.
Kimi reclama da mesa enorme que a separa deles, mas a garota burra afirma que não é um problema. Kimi diz que a casa dela é estranha. Kimi pergunta sobre o olho que ela está cobrindo com um tapa-olho, e Yui diz que é sua persona. Ela afirma que todas as idols têm personas. Yui se desculpa por chamá-los de repente para a casa dela, porque eles estão com pouco tempo. Pelo menos agora eles estão sentados mais perto um do outro. Nagisa diz que está tudo bem, e se levanta confiante para dizer a Yui que ela resolverá todos os problemas dela. Kimi se pergunta de onde vem a confiança dela. Nagisa pede a Yui os detalhes. Yui fala sobre uma carta que foi enviada a eles, que uma empregada traz para a cena. A autoproclamada detetive, Nagisa, a abre e lê seu conteúdo. Os ladrões pretendem roubar a Safira no dia em que o show de Yui será realizado no domo. Kimi pega a carta para verificar também e sugere que os ladrões são legais por deixar um pouco de conselho. Yui diz que quer que eles impeçam que isso aconteça. Nagisa afirma que entende e pergunta sobre a Safira, que Yui afirma ser uma herança de família chamada Safira Milagrosa. Kimi sugere que ela aumente os agentes de segurança ao redor da casa, já que os ladrões especificaram quando viriam. Kimi se refere aos guarda-costas na sala, mas Yui diz que eles são seus fãs mais dedicados que querem vê-la se apresentar. Os guarda-costas inúteis fazem poses estranhas e se exibem como weebs. Kimi diz que os idiotas precisam encontrar outros empregos enquanto ele se levanta para sair porque parece que ela está brincando com eles. Nagisa o impede de sair e o informa que o pagamento será bom. Bem, ela é uma idol, e a casa dela parece super exótica. Depois de ouvi-la, Kimi decide que dinheiro é importante. Kimi pergunta a Yui se eles terão apenas que proteger o cofre no dia do show dela, e ela afirma. Ele se senta e pergunta por que ela não contatou a polícia, e Yui afirma que a polícia não agiria apenas com ameaças de papel. Yui afirma que o rosto de Kimi sugere que ela deveria suborná-los, ela o insulta, e ele tenta se justificar. O cara ainda diz que teve a ideia do suborno, que me pergunta a Yui por que ela é quem está fazendo o pedido e não os pais dela, já que está relacionado à herança da família. Yui responde que os pais dela morreram há 3 anos e que ela é a chefe da casa Saikawa. Após a discussão, Yui os leva para uma grande sala que guarda heranças. Ela mostra a eles a Safira e fala sobre a segurança hermética da sala. O intrometido Kimi percebe o comportamento estranho de Nagisa e diz a ela para ir usar o banheiro. Nagisa fica chocada, e Yui chama isso de uma das habilidades pervertidas de Kimi. Nagisa sai apressadamente da sala para encontrar o banheiro. Kimi anda pela sala e olha para as outras heranças. A irritante Yui sussurra em seu ouvido, o que o assusta, e ela começa a provocá-lo. Ela pergunta várias vezes se ele se apaixonou por ela ou se ele se tornou fã dela. Ela torna difícil para Kimi saber quando ela está brincando e quando não está. Ele conclui que ela está brincando com ele. Kimi pergunta se a ameaça está pesando muito na mente dela, já que o show dela é no próximo domingo. Yui, que parece sombria, diz que está tudo bem porque ela não está sozinha. Ela sorri e chama Kimi de um cara legal. Pelo menos a percepção dela sobre ele está mudando. Kimi, que não é bom em lidar com elogios, diz que quer olhar mais um pouco pela sala, e ela o deixa. À noite, Nagisa e Kimi voltam a andar numa rua bem iluminada. Kimi pergunta sobre o caso, e Nagisa diz que não é como ela pensava que o trabalho de detetive seria. Ela diz que o trabalho de detetive é difícil, e seus pensamentos anteriores sobre isso são mais como o trabalho de um faz-tudo. Nagisa conta que sonhou, que conheceu a linda Siesta e que tiveram uma briga enorme. O idiota conclui que brigaram por causa dele. Yui, toda sem graça, diz que não é por causa dele, e que a Siesta pediu para que dessem o melhor de si juntas. Kimi puxa o assunto do maiô, e ela, toda iluminada, convida o tonto desavisado para a praia depois da missão. Ele pede para ela não agourar e ela garante que não vai morrer. Ela se aproxima dele, repete que não vai morrer e o deixa sozinho. Ela chama de promessa, e Kimi concorda com um sorriso no rosto. No dia anterior ao show da Yui, Kimi apressa Nagisa enquanto vão para o local do ensaio. Nagisa para recuperar o fôlego e pergunta a Kimi por que ele não apareceu desde que se encontraram com Yui. O tonto está vestido como um fã, e ela o questiona sobre isso. O idiota virou um fã fervoroso em poucos dias. O comportamento dele, obcecado pela Yui, a irrita, e ela o segura. O idiota desleixado num golpe de gancho. Kimi desiste e Nagisa o lembra do caso original deles, que é proteger a Safira. Kimi usa o fato de que estarão guardando a Safira no dia do show para convencer Nagisa a deixá-lo assistir ao ensaio da Yui. Ela cede às desculpas esfarrapadas dele, e eles entram no salão de concertos. Yui canta no palco enquanto Kimi grita como um idiota obcecado por ídolos. Nagisa olha para o imbecil com descrença. Yui termina a música e fala sobre a próxima. Kimi também fala para Nagisa sobre a próxima música. O cara está agindo como se fosse fã há anos. Nagisa dá sua opinião sobre o sistema de nomes das músicas, mas o otaku estúpido fala sobre um selo que será quebrado quando Yui cantar o último verso. Ele pensa nisso como o segredo da Yui. Yui menciona o nome da música e começa sua performance. Após o ensaio, a dupla discute a performance profissional da Yui. Nagisa nota um esquisitão perseguindo Yui da área dos bastidores e avisa Kimi sobre ele. O perseguidor empurra Yui ao chão e foge da área. Nagisa se levanta apressadamente e diz a Kimi para se apressar para que o criminoso não escape. Ela corre atrás do criminoso, e Kimi pensa nas emoções que ela está mostrando, que não são adequadas para uma detetive. Ela é autoproclamada de qualquer forma. Mais tarde, Kimi vai até o palco onde Nagisa está ajudando Yui a se levantar.
Idol irritante e persistente se refere a Kimi como senhor tarado, mas ele pede pra ela parar, considerando a situação. Kimi diz que os eventos do dia seguinte são incertos e sugere aumentar a segurança no estádio. Ele pede a Yui para mostrá-los os bastidores mais tarde, e ela aceita. Kimi pensa em como a lógica é importante para as ações de um detetive, e estende a mão para ajudar Yui a se levantar. Ele pergunta se ela consegue se levantar, e ela concorda, agradecendo-o. Ela pega a mão dele, e ele a puxa para cima. Kimi conclui em sua mente que Yui está mentindo. Em um táxi em movimento, Nagisa pergunta a Kimi se o que ele lhe disse no dia anterior é verdade. Kimi afirma sarcasticamente e pergunta com o que ela está preocupada. A detetive autoproclamada incompetente diz que está mais preocupada com o fato de Kimi estar resolvendo o caso, mesmo sendo ela a detetive. Kimi diz algumas coisas para fazê-la se sentir melhor, enquanto pensa em como se sentir inútil como ajudante. Ele decide trabalhar mais duro para que o coração de Nagisa não se aborreça com ele. Kimi verifica o relógio de pulso e diz que está na hora do show. A Nagisa, sem noção, pergunta do que se trata e ele a lembra do que havia dito. Ela questiona a atuação dele e afirma que ele foi super nojento. O cara estava agindo como um fã fervoroso da Yui no dia anterior. Kimi reclama de ser chamado de super nojento e lembra que não tem tempo para conversas tão triviais. Ele diz ao motorista para se apressar por causa do show. Nagisa conclui que a obsessão dele pela Yui não é uma atuação. Na área onde o táxi está estacionado, o motorista está fora do carro, com dois homens inconscientes no chão. Kimi e Nagisa correm para o estádio do show pela parte de trás, e discutem como estão com poucos recursos, já que são apenas os dois. Eles também discutem os possíveis lugares onde os perseguidores podem estar escondidos. Eles chegam a uma porta que leva ao salão de concertos. No salão escuro, os fãs acenam com seus bastões luminosos verdes e cantam junto com Yui, que está se apresentando no palco iluminado. Kimi exclama e diz que a performance ao vivo da Yui é de outro nível comparada ao ensaio. A Nagisa, com ciúmes, pergunta a Kimi sobre o assento deles, mas ele responde que não tem. Os idiotas nem compraram ingressos. Kimi sugere que eles procurem por aí. A polícia chega do lado de fora do estádio e Phoebe desce de um carro reclamando de como Kimi exige muito das pessoas. Ela caminha em direção ao estádio com alguns oficiais. Dentro do estádio escuro, os fãs aplaudem Yui enquanto ela termina uma música. Ela se comunica com seus fãs enquanto as duas idiotas andam por aí procurando pistas. Kimi diz a Nagisa que o que quer que vá acontecer surgirá quando Yui estiver cantando a música chamada Safira Fantasma. Ele diz que não é hora da música, mas o idiota fica chocado ao ver que é a próxima. Ele diz a Nagisa que a ordem das músicas mudou, e eles correm apressadamente pelo salão. Yui começa a tocar a música enquanto os fãs a aplaudem. Kimi e Nagisa se separam para cobrir mais terreno na busca. Kimi pensa em como talvez não consiga proteger Yui e como seus ouvidos são inúteis por causa de todos os fãs aplaudindo. Em todo o caos, ele se lembra da super audição de Bat e pergunta onde está o agressor, esperando que sua voz o alcance. Ele recebe uma mensagem de Bat e verifica a localização do agressor. Ele olha ao redor e vê o agressor com uma besta apontada para Yui, e corre em direção ao palco. Fora do salão, Bat, que é o motorista do táxi, fuma e sorri enquanto verifica seu smartphone. Kimi continua correndo enquanto pensa em como o segredo mais profundo de Yui será revelado. O que quer que ela esteja escondendo atrás de seu tapa-olho, Yui continua cantando e o remove. A Safira Milagrosa, avaliada em 3 bilhões de ienes, é o olho esquerdo de Yui. Kimi espera chegar a tempo, mas um guarda desavisado o impede. Kimi tenta dizer ao tolo que está apenas fazendo seu trabalho, que Yui está em perigo, mas ele não cede. Nagisa avança contra o idiota e o empurra para o chão, possibilitando que Kimi continue correndo em direção ao palco. Yui termina a música e o agressor atira um dardo em seu olho esquerdo. Kimi a empurra para o chão e o dardo atinge a parede. Yui olha para Kimi, que está ofegante em cima dela. Na sala de descanso, Yui diz à dupla de detetives que é culpa dela por esconder as coisas deles. A detetive Nagisa, não muito esperta, diz que não está compreendendo nada. Yui diz que é compreensível e tira o tapa-olho para contar-lhes toda a história. Yui fala sobre os olhos artificiais e como seu olho esquerdo era cego de nascença. Ela narra como isso afetou sua autoestima quando criança, mas seus pais lhe deram o olho de Safira, o que mudou tudo. Ela até começou sua carreira de idol então. Ela diz que se sentia viva, mas sua vida de idol tranquila não durou muito porque seus pais morreram quando ela tinha 11 anos, 3 anos atrás. Eles a deixaram com uma vasta fortuna e o olho de Safira. Ela diz que o olho se tornou seu tesouro escondido, e é por isso que ela o cobre com um tapa-olho, e só o abre durante suas grandes apresentações no palco. Quer que seus pais no céu a notem. Yui afirma que nunca esperou que criminosos o tivessem como alvo, e elogia os detetives por verem através de tudo. Ela se curva para agradecê-los, mas Nagisa tenta impedi-la. Kimi pensa sobre o resultado do caso. Ele decide não fazer vista grossa e concluir dessa forma. Ele pergunta a Yui se ela não está preocupada com a penalidade por não ter conseguido matá-lo e a Nagisa. Yui permanece inabalável enquanto Nagisa parece perplexa. Yui tenta agir como se não soubesse de nada, e a detetive inútil, Nagisa, repreende Kimi por dizer tal coisa depois que Yui lhes conta seu segredo. Kimi afirma que Yui lhes contou seu segredo, mas alega que ela não confessou sua mentira. O telefone de Kimi toca e ele atende a ligação de Phoebe. A fumante suja reclama do trabalho extra que ele sempre lhes dá, e fala sobre o detonador de tempo que estava conectado a explosivos dentro do cofre que Kimi e Nagisa deveriam guardar.
Ela afirma que eles teriam sido explodidos em pedacinhos. Kimi, que atendeu a ligação no Viva Voz, agradece a Fubi e encerra a chamada. Nagisa pergunta sobre isso e Kimi diz a ela que havia 2 alvos. Um era o olho esquerdo de Yui e o outro eram as vidas deles. Nagisa pede mais explicações e Kimi a informa que Yui sabia do plano e os estava atraindo para o cofre. A Nagisa, irritante e de raciocínio lento, pede provas e Kimi diz a ela que Yui não informou a polícia sobre a ameaça da carta. Fontes: Fubi. Isso significa que Yui os contatou para algum propósito especial em vez da polícia. Nagisa se pergunta por que o Maidou está fazendo isso, e Kimi diz que ela não está com a Spies, mas é ameaçada por eles, para dissipar os pensamentos confusos de Nagisa. Kimi diz a Idol indefesa e impotente que a Spies não é gente boa que a deixaria viver, mesmo que ela complete a missão. Nagisa pergunta por que a Spies está tentando destruir o olho, e Kimi relaciona o olho artificial à orelha de Bat. Ele diz que o olho pode ver através de objetos e confirma perguntando o que Yui está vendo. Yui pergunta se algo é para autodefesa e ambos sacam pistolas. Kimi elogia Yui por manter a compostura depois de ver uma arma nele e nota que Yui foi enganada pelos canalhas que fizeram dele e de Nagisa os vilões. Kimi explica até a estratégia dos vilões nojentos e pergunta a Yui se eles lhe deram a arma que ela está segurando. Yui diz que a comprou sozinha e pergunta a Kimi como ele descobriu. Kimi explica como a estudou em comparação com alguém que tem falta de visão em um olho. Yui percebe que ele não confiava nela desde o início, e lembra como ele queria assistir ao ensaio dela. Yui pergunta se ele arranjou o perseguidor que esbarrou nela no ensaio, e o assistente psicótico afirma, explicando sua razão. Kimi diz que as cartas de ambos estão na mesa e pede a Yui para abaixar a arma. Ele informa a idiota perplexa que ela teria perdido o olho esquerdo se ele não tivesse intervindo e afirma que ele não é seu verdadeiro inimigo. A idiota indecisa começa a chorar enquanto fala sobre como sabia que eles não eram seus inimigos. Ela abaixa a arma e pergunta como poderá manter seu olho esquerdo. A chorona diz que não conseguirá passar pelos dias sombrios que virão sem ele, já que seus pais se foram, e Kimi pensa na melhor coisa a dizer para ajudar Yui, que tem lutado contra a escuridão. A Nagisa inútil e boca grande fala sobre os planos deles de ir à praia assim que o caso terminar e pergunta a Yui, emburrada, se ela quer ir junto. Ela pede a Yui para ser amiga deles. Yui a lembra que tentou matá-los, mas Nagisa diz que está tudo bem porque eles não morrem facilmente. Yui tenta recusar, mas Nagisa continua a importuná-la. Yui diz que ser amigos resolveria o problema e causaria mais problemas para eles. Kimi pega a arma de Yui e diz algumas coisas para fazê-la se sentir melhor. Os caras são sempre um material de controle de danos para essas garotas irritantes. Ele pede a Yui para se tornar a camarada deles, e ela aceita de bom grado. No meio da rua, uma garota loira vê o outdoor eletrônico que exibe a notícia do salvador da Idol. Ela olha para um pingente que guarda uma foto dela e diz siesta. Ela se lembra da época em que estavam juntas no mar. A garota loira, idiota e tola, que sempre se refere a siesta como senhora, pergunta por que ela tem que se juntar a Kimi. Ela diz que preferiria se jogar no mar a trabalhar como parceira dele. Que vadia condescendente. Kimi tenta acalmá-la, mas a garota estúpida continua a reclamar. Siesta diz que é algo temporário e se refere à tonta como Char. Ela chama a tonta e acaricia a cabeça dela como um cão leal. Siesta explica a intenção por trás de fazê-los trabalhar juntos. Kimi é inteligente, mas fraco, e Char é forte, mas burra. Uma dupla perfeita. Char expressa sua preocupação, mas Siesta os lembra que ela é 10 vezes mais forte que Char e 100 vezes mais inteligente que Kimi. Ela espera que eles se deem bem no futuro, e naquele dia, a detetive As morreu. Policiais chegam ao complexo de uma igreja. Dentro da igreja, Kimi e Siesta olham para um cadáver. Siesta diz que é obra de Cérbero, e o covarde que está cobrindo o nariz pergunta quem é Cérbero. Siesta nota sua voz estranha, mas o fracote diz que não é bom com sangue. Depois de provocar seu traseiro fraco com um pequeno espelho, Kimi pergunta sobre Cérbero. Siesta diz que ele é o cão de guarda do submundo que se alimenta de corações humanos. O coração do cadáver à frente dele sumiu. Kimi e Siesta saem da igreja e encontram Phoebe, que está fumando lá fora. Essa vadia é a Snoop Dogg feminina porque está sempre fumando. Kimi nota que é uma área para não fumantes, e ela lhe entrega o cigarro. Ela os notifica sobre seu voo de volta ao Japão, e Kimi pergunta o que ela está fazendo lá em primeiro lugar. Phoebe lhes fala sobre sua transferência que terminou no dia anterior, e diz que deixará o trabalho sujo para eles. Mais tarde, Kimi descarta o cigarro de Phoebe e encontra Siesta, que está sentada em um banco lá fora. Siesta pergunta o que ele está segurando e ele mostra a ela o isqueiro que pegou de Phoebe porque ela parou de fumar. Siesta o provoca sobre isso, mas ele se justifica e traz de volta o tópico do serial killer. Kimi senta-se ao lado de Siesta e pergunta sobre o motivo de Cérbero. Siesta dá suas sugestões, o que faz Kimi perguntar se a Spies está envolvida. Siesta diz que eles descobrirão se pegarem o culpado. Kimi pergunta sobre o plano dela e Siesta afirma saber sobre o caso. Já esperava. Kimi usa o caso de Bat para enfatizar e supõe que Cérbero tem um nariz reconstruído. Kimi pergunta como eles vão pegar Cérbero, mas Siesta o informa que será o contrário. O idiota percebe que ela quer usá-lo como isca para atrair Cérbero, o que Siesta afirma sarcasticamente. Siesta se levanta e sugere que façam planos tomando um chá, o que traz à tona conversas triviais relacionadas aos seus hábitos alimentares e de sono.
Em um hotel à noite, Kimi deita em sua cama ouvindo Siesta relembrar seus 3 anos juntos ao telefone. O medroso diz a ela para não ser nostálgica e a lembra de vir salvá-lo antes que ele seja morto. Kimi caminha até a janela e pergunta se Cerbero virá, o que Siesta afirma. A detetive louca que está no topo de um prédio diz que tem um plano e fala sobre as chances de sobrevivência de Kimi. O cara reclama das baixas chances, mas ela diz que estará ao telefone com ele para que não se sinta sozinho. Tarde da noite, Kimi dorme no quarto escuro e alguém entra. A pessoa caminha até a cabeceira da cama e tenta tocar Kimi, mas o espertinho agarra a mão e imobiliza a mulher na cama. Ele fala como um tolo confiante que tem uma recompensa por sua cabeça, mas nota que é Char a aprendiz de Siesta. Ele pergunta por que ela está ali e sugere que Siesta a enviou. Char afirma e reclama de como o bastardo louco a imobilizou na cama, mas ele tenta se justificar. Char continua a reclamar e comete um erro ao chamar Siesta pelo nome. Kimi percebe e pergunta a Char quem ela é. Char se transforma em um homem musculoso, o que deixa Kimi atordoado. O homem diz que seu sangue está clamando por causa da lua cheia. Ele se transforma em lobisomem e diz que vai pegar o coração de Kimi. Kimi diz que ele é Cerbero, e o monstro sinistro avança contra ele e usa o lençol da cama para distraí-lo. Cerbero rasga os lençóis com suas garras e Kimi usa a oportunidade para atingi-lo com uma cadeira de madeira. Ele percebe que não é páreo para o monstro musculoso. Cerbero atinge seu traseiro fraco contra uma parede, e um isqueiro cai do bolso dele. Kimi o nota e o pega. Ele o acende e o joga na cama entre eles. A cama pega fogo, mas o sistema de sprinklers estraga seu plano iludido ao apagar o incêndio. Kimi pensa que precisa ganhar tempo. Cerbero reconsidera sua opinião sobre o capanga que está se saindo bem. Kimi pergunta qual é o propósito dele, mas o monstro, sem cérebro, afirma que não tem motivo. Está apenas seguindo ordens e matar Kimi faz parte de sua missão. Ele diz a Kimi para se preparar e avança contra ele. Kimi, que está parado como um rato encurralado, ouve a voz de Siesta de seu telefone. Ela diz ao tolo incompetente para se abaixar. A janela atrás de Kimi quebra, e Siesta aparece com sua arma de prata. Ela atira em Cerbero e chuta seu rosto patético no chão. O Kimi, surpreso, mantém a compostura e pergunta por que ela demorou tanto. Siesta diz que está tudo bem porque ela chegou a tempo. Cerbero pergunta por que ele não conseguiu sentir o cheiro dela, e Siesta fala sobre o gás especial no quarto. Kimi percebe, pelas palavras dela, que ela antecipou tudo, incluindo suas ações que resultaram na situação atual deles. Kimi diz que as preparações dela foram extremas como sempre, mas ela responde que tinha fé que ele faria tudo o que fez. Siesta declara sua vitória e diz a Cerbero para desistir, mas o perdedor usa um pano como um truque para escapar. Ele escapa de Siesta como um jovem garoto e se transforma em sua forma de lobisomem para derrubar o traseiro fraco de Kimi enquanto ele tenta impedi-lo de escapar. Cerbero fica na janela e diz que precisa de mais um coração batendo para completar sua missão. Alguém diz que o coração dele servirá, e corta a cabeça de Cerbero antes que ele possa sequer reagir. Siesta aponta sua arma para a janela e diz ao seu assistente fraco para ter cuidado. Uma garota senta na janela e diz a Siesta que é a primeira vez que se encontram. Ela joga o sangue sujo de Cerbero de sua espada. A garota se apresenta com o codinome Hel. Kimi nota que ela tem um codinome e Siesta diz quem é Hel, a líder suprema da Spis. Hel desce e abre o peito de Cerbero. Ela tira um cristal e diz que todas as partes foram reunidas. Hel fala sobre sua intenção de voltar, mas Siesta, que está apontando uma arma para ela, diz que não a deixará. Hel intimida Siesta com alguns olhos vermelhos superpoderosos, como a caixa de Kuroko no basquete. Hel aparece rapidamente atrás de Kimi, e está preocupado com Siesta, e diz a ele para vir ver o submundo com ela. Depois de um tempo, Kimi acorda em um quarto escuro, onde está amarrado a uma cadeira. Hel chega e pergunta se ele está bem, como uma sequestradora carinhosa. Kimi pergunta por que um sequestrador se importaria com isso, e Hel se refere a ele como parceiro. O modesto idiota pergunta qual benefício ele traria como parceiro, mas Hel ri de sua baixa autoestima. Kimi diz que não sabia que ela podia rir, e ela se refere a si mesma como uma garota normal. Ele afirma que uma garota normal não abriria um colega como ela fez com o cadáver de Cerbero. Hel responde que Cerbero não é um colega, mas uma engrenagem em seu plano. Kimi pergunta se ele será usado dessa forma, mas ela diz que não. Ela tira um livro chamado Escritura Sagrada, e diz que é absoluto, como se fosse uma fanática religiosa. Eles falam sobre as folhas de Agostia, e Hel diz que o rito sagrado se originou delas. Ela diz que o futuro dele está escrito ali, mas nota seu rosto que demonstra descrença. Diz que ele é um imã de problemas, e chama isso de sua natureza. O Kimi perplexo pergunta como ela sabe disso. Hel fecha a escritura sagrada e conclui que ele traz problemas para fora do mundo, e não é um imã de problemas. Kimi pergunta do que ela está falando e ela começa a explicar suas características que provocam incidentes. Hel chama Kimi de o centro do mundo e pede a ele para ser seu parceiro para salvar o mundo. Kimi nota que salvar o mundo do jeito dela significa destruí-lo, mas ela chama isso de salvação. Hel diz a ele que ele se juntará a ela mais tarde, de acordo com a vontade da escritura sagrada, mas fala demais ao mencionar o pai dela. A tagarela percebe que está indo longe demais e encerra o assunto. Hel afirma que há muitas vantagens em ser parceiro dela e pergunta a ele novamente. Kimi recusa, e ela decide mostrar-lhe algo. As luzes da sala se acendem e ele vê um monstro enorme e ameaçador dormindo numa cela. Ele pergunta o que é,
e Hel o chama de arma biológica. A porta da cela se abre e Hel conta a Kimi sobre o hálito especial do grandalhão, que contém toxinas. Kimi pergunta se ela quer usá-lo para terrorismo, e ela confirma. Ela diz onde estão, e Kimi nota que ela tem uma conexão poderosa para arranjarem um local assim sob o prédio do parlamento da nação. A vadia esperta começa a arrombar a algema que o prende à cadeira, enquanto conversa com Hel. Kimi adivinha da intenção delas, mas Hel desmente e afirma que fizeram todas as provisões para o monstro. Kimi percebe que é o monstro que come o coração que Cerbero colhe. Hel elogia sua intuição e tira a pedra que havia removido do peito de Cerbero. Ela diz ao monstro chamado Beetlejuice que é hora de trabalhar. Ela o alimenta com a pedra, e o monstro acorda com um grito. Hel diz a Kimi que ele tem que ver o que acontece a seguir como parceiro dela, mas o durão escapa da amarração e diz que vai impedi-la. Ela pergunta o que um fracote como ele pode fazer desarmado, e ele avisa que não é ele quem vai lutar. Eles começam a sentir vibrações, como se alguém estivesse quebrando as paredes. Siesta faz birra enquanto procura por Kimi, destruindo tudo e chamando sua assistente. Ela entra em pânico como alguém que sente falta de sua pessoa mais querida. Ela invade o quarto com um Mega Sud, abre o cockpit ofegante e chama Kimi de a assistente mais irritante de todos os tempos. Kimi sorri e diz que banqueia a durona não convence. Kimi pergunta como ela conseguiu uma coisa dessas, mas a mentirosa estúpida diz que a viu jogada na beira da estrada. Kimi desmente a mentira e pergunta de novo, mas ela insiste que é verdade. A tsundere maluca diz que não pegou porque ficou muito perturbada por causa do sequestro dele. Ela diz que não incomodou o governo e pegou emprestado a arma humanoide, Sirius, que estava em desenvolvimento secreto. Ela está levando seu lado tsundere ao extremo, que me diz que estava ocupada e desesperada para salvá-lo, mas a matriz tenta manter suas mentiras. Hel os interrompe e diz que está com ciúmes de como Siesta está indo e vindo por seu parceiro. Siesta pergunta por que ela está praticando terrorismo, mas a fanática religiosa afirma que é seu destino, como declarado pela escritura sagrada. Siesta pergunta pela intenção pessoal de Hel, mas ela continua se referindo às escrituras sagradas. Siesta, cansada de seus delírios fanáticos, diz que não a deixará prosseguir com seus planos para a cidade. Hel afirma que não podem parar o destino, e o monstro ameaçador atrás dela grita. Siesta puxa o fracote do Kimi para o cockpit apertado e senta na perna dele. Ela ameaça dar-lhe uma lição depois se ele usar a oportunidade para tocá-la em lugares estranhos. Hel também sobe em cima do monstro, Beetlejuice. Siesta inicia a operação da arma humanoide, Sirius, e comanda que ataque. Sirius colide com Betelgeuse, e eles agarram as mãos um do outro. Siesta pergunta a Hel por que ela criou tal ameaça, e Hel pergunta por que ela os está impedindo. Siesta ativa uma das armas de Sirius e Hel percebe. Hel esfaqueia as costas de Betelgeuse para fazê-lo enlouquecer. Betelgeuse empurra Sirius para longe e foge do local. Siesta diz a Kimi para segurar firme, e ela controla Sirius para persegui-los. Hel, que está montada nas costas de Betelgeuse, percebe os idiotas irritantes vindo atrás dela e lança sua espada neles. A espada de repente apunhala Sirius. Siesta começa a desviar de todas as espadas lançadas contra eles, enquanto contra-ataca com as armas equipadas em Sirius. Betelgeuse desvia das balas e, após mais importunação, Hel para Betelgeuse para confrontar as pragas persistentes que os impedem. Hel lembra que Siesta disse que sua missão era impedi-los. Ela pergunta por que Siesta trabalha como detetive e protege as pessoas. Hel diz que Siesta nasceu para isso e usa isso para explicar seu próprio cenário, afirmando que são iguais. Assim como Siesta nasceu para defender o mundo, Hel nasceu para destruí-lo. Hel afirma que está obedecendo seus instintos, e Siesta confirma suas palavras como interpretando o bem e o mal. Hel aceita ser o mal e sorrateiramente lança espadas nas pernas de Sirius. Hel foge por uma saída com Betelgeuse. Siesta diz a Kimi que é hora de voar, mas o covarde fica sem palavras. Ela ativa o modo de voo de Sirius e sai voando do prédio para procurar os desastres ambulantes. Ela os vê no telhado de um prédio onde Betelgeuse está prestes a liberar suas toxinas venenosas. Siesta tenta atirar, mas Sirius está sem munição. Ela diz a Kimi para evacuar o local imediatamente, não importa o que aconteça. Ela ejeta seu assistente atordoado e incompetente para fora de Sirius. Kimi se pergunta por quê e vê enquanto ela avança contra Beetlejuice com Sirius. Ele assiste a cena insana enquanto desce em segurança com um paraquedas. Depois de descer, Kimi procura apressadamente Siesta na área, mas ela sai segurando o braço machucado e provocando o cara inútil. Kimi fica aliviado e range os dentes. Siesta reclama das instruções que lhe deu antes, mas Kimi ignora tudo e rapidamente vai abraçá-la. Ele a chama de estúpida e pergunta por que agiu imprudentemente. Ela tenta justificar suas ações, mas Kimi chama de bobagem. Ele fala sobre o primeiro encontro deles e a lembra que ela tem que protegê-lo até o fim amargo. O cara nem sequer tem confiança para escapar de espiões na ausência dela. Kimi diz à idiota imprudente que ele não consegue sobreviver sem ela, e a manda cumprir sua obrigação até o fim. Siesta diz que ninguém nunca gritou com ela, e que as ações dele a fizeram sorrir. Ela começa a provocá-lo, escolhendo a dedo suas palavras como uma proposta. Siesta jura a ele que não vai morrer de propósito sem lhe dizer uma palavra. O bom humor é destruído quando uma espada fere a parte superior do olho esquerdo de Kimi. Hel se levanta dos escombros e diz que não pode morrer ainda, e que seu destino é vencer no final. Ela reclama sobre a escritura sagrada e as coisas que seu pai lhe disse. Siesta percebe algo em suas palavras.
Hel ativa seus olhos vermelhos e avança contra Siesta com uma espada. Kimi diz a Siesta para desviar porque ele sabe o quão poderosa é a habilidade de Hel, mas Siesta não se mexe. O preocupado fica chocado quando Hel esfaqueia a si mesma. Siesta, que aponta um pequeno espelho para Hel, diz checkmate. A perdedora burra começa a reclamar sobre sua derrota e por que nasceu. Siesta aponta sua arma para a cabeça de Hel e diz para ela encontrar as respostas no inferno. Hel grita: camaleão, o que faz Kimi e Siesta olharem em volta para ver se ela está chamando um parceiro. Eles olham para trás e veem que o corpo de Hel está desaparecendo. Siesta atira na perdedora psicótica, mas a bala não a atinge. Kimi se pergunta se Hel escapou com a habilidade do camaleão. Siesta se vira para ele e pede desculpas antes de cair no chão. Alguns dias depois, Kimi alimenta Siesta com algumas maçãs fatiadas, mas ela reclama que não são suculentas. Ele diz para ela não reclamar e a lembra que só machucou as pernas e não os braços. O cara está cansado de cuidar dela. Na última batalha, Siesta sofreu uma lesão na perna que levará algumas semanas para curar completamente, e Kimi pensa em como eles não podem perseguir Hel por causa do ferimento de Siesta. Siesta percebe o humor de Kimi e pergunta se ele está bem, mas ele responde sarcasticamente. Ela ignora e o provoca, já que estão morando juntos por causa do ferimento. Kimi vai até a porta, ela ri depois de notar que ele quer ir buscar maçãs mais suculentas para ela. Ela diz que ele gosta demais dela, e a mão do idiota começa a falhar com a maçaneta da porta enquanto ele não consegue desmentir as palavras dela. Ela mexe com ele, mas o idiota envergonhado manda ela calar a boca. Kimi anda pela rua com uma sacola de maçãs e conclui que não vai mais mimar Siesta. Alguém esbarra nele e uma das maçãs cai. Ele vai pegá-la e percebe uma menina dormindo numa caixa. Ele diz que faz tempo que não se metia num problema tão mundano. A menina acorda e olha em volta atordoada. Ela age como se lembrasse de algo e diz a Kimi que será atacada. Kimi olha para ela sem palavras e ela repete. O imã de problemas pensa no sentimento intensamente ruim que tem e pergunta quem vai atacá-la. A menina aponta para ele e o chama de culpado. Ela o faz parecer alguém que está atrás do corpo dela. O cara inocente é atingido por suspeitas infundadas. Kimi diz que é absurdo e que ele não está interessado em crianças como um homem de meia idade. O cara nem tem 18 ainda. A menina começa a cutucá-lo porque ele se referiu a ela como criança, mas ele a manda se acalmar. Ele se apresenta a ela e pergunta o nome dela. A menina diz que é Alicia em forma de pergunta, o que faz Kimi questionar. Alicia diz que está com fome, e ele percebe que a conversa está sem continuidade. Alicia come algumas maçãs e Kimi fica chocado com a quantidade que ela comeu. Depois de comer, Alicia pergunta onde eles estão, e o Kimi, sem noção, pergunta por que ela estava dormindo num lugar que não conhece. Alicia responde que não sabe por quê, e Kimi se pergunta se é amnésia. Ele pergunta se ela lembra de algo, mas ela só lembra que 17. Kimi desmente isso por causa do corpo imaturo dela, o que faz Alicia vê-lo ainda mais como um pervertido. Kimi pensa na situação complicada e sugere que vão à polícia, mas começa a chover. No apartamento de Siesta, que está em uma cadeira de rodas, bate algumas coisas como um bolo. Kimi entra na casa e pergunta o que ela está fazendo. Siesta diz que está fazendo torta de maçã por alguma razão estranha que Kimi não consegue reagir porque não trouxe nenhuma maçã. Ela pergunta sobre as maçãs e o tolo tenta dar sua desculpa, mas Alicia sai correndo enrolada numa toalha para pedir a Kimi uma toalha mais curta. Siesta vê Alicia e olha para Kimi. Ela sorri e o chama de lolicon, alguém que gosta de meninas pequenas. Depois de informar Siesta sobre a situação, ela afirma que entende. O ofensor insensível comenta sobre o chá que estão tomando, mas a Siesta irritada o avisa que ele nunca mais haverá de avental. Ele diz mais algumas coisas insensíveis e faz controle de danos com um pedido de desculpas depois de ver o humor dela. Alicia elogia a saborosa torta de maçã sem perceber o clima. Siesta diz a Kimi que ele deveria ter trazido Alicia para ela antes, porque a situação dela requer um detetive. Kimi pensa na mesma linha que ela. Siesta questiona Alicia para saber o que ela consegue lembrar. Alicia só consegue lembrar seu nome e uma idade que não se correlaciona com seu corpo, com seu cérebro falho. Siesta decide aceitar a responsabilidade de verificar a verdadeira identidade de Alicia, mas afirma que não será de graça. Kimi pergunta se vão tirar dinheiro de uma criança, e Siesta explica do seu ponto de vista. Kimi se identifica com a opinião dela, e Alicia pergunta o que pode fazer. Siesta pede para ela trabalhar como detetive no lugar dela, mas o Kimi irritante surge com outra reclamação. Ele já está se comportando como o pai de Alicia. Kimi nota que Siesta está fechada para negócios por causa da situação dela. Ele sugere que ele seja o detetive enquanto Alicia é a assistente, mas diz que ele tem cara de ajudante. Siesta lista os benefícios de aceitar o trabalho para Alicia, mas ela aceita de bom grado depois de ouvir que pode mandar no seu ajudante como quiser. A animada Alicia pergunta a Siesta como é o trabalho, mas eles são interrompidos pela pequena senhorita Snoop Dogg. Ela acende o cigarro e lhes fala sobre a ressurreição de Jack, o estripador. Kimi pergunta por que ela está ali, já que deveria voltar para o Japão, mas ela diz que tinha pequenos negócios para resolver. Ela pergunta quando os dois fizeram um filho, mas os dois mandam ela ir verificar os olhos, eles estão em perfeita sincronia. Kimi os traz de volta ao tópico e Phoebe lhes fala sobre a vítima cujo coração foi colhido no dia anterior. Siesta sugere que é obra de Hel, e Phoebe fala sobre a informação útil que tem. Ela diz que os agentes da SP estão procurando por algo chamado Olho de Safira, que ainda é um rumor pouco pesquisado.
mas que pode ser útil. No meio da rua, Alicia expressa sua empolgação ao começar seu trabalho como detetive substituta. Enquanto Kimi age inquieto, Alicia percebe o idiota e bate nas costas dele para fazê-lo ficar reto e pronto para o trabalho. Ele reclama da fantasia exagerada dela, mas Alicia diz que são roupas passadas de siesta. Ele desiste do assunto e pergunta se ela realmente vai trabalhar como detetive, o que a idiota despreocupada afirma com um largo sorriso no rosto. Kimi pensa na missão deles, que é encontrar o olho de Safira, mas percebe que Alicia não está mais ao lado dele. Ele olha em volta e a vê correndo. Ele corre atrás dela e a manda parar, mas a Alicia, despreocupada, continua se divertindo com tanta empolgação. Kimi desiste de falar muito e apenas corre atrás dela. Ele sorri por causa do comportamento imprudente dela. Kimi se curva e ofega pesadamente enquanto recupera o fôlego. Ele diz a Alicia excessivamente curiosa para se acalmar e ouvi-lo, porque ela não sabe quem ela é. Ele coloca a mão na cabeça dela, mas ela a afasta e diz para ele não a tratar como uma criancinha. Kimi a chama de menina comilona e estende a mão. Ela pega a mão dele, dá alguns passos e tira a mão. Ela é muito consciente de ser tratada como uma criancinha. Kimi a provoca quando eles atravessam a rua. Crianças pequenas têm que levantar as mãos na faixa de pedestres. Alicia grita que tem 17 anos, mas se pergunta se é verdade enquanto se olha num vidro. Kimi percebe o humor estranho dela, e ele vai até ela para dizer coisas que a farão se sentir melhor. Ele vê uma Alicia animada que afirma ter resolvido o caso. Ela aponta para o vidro e Kimi olha para a sala de exposição para ver uma safira entre outras pedras preciosas. Ele olha para o preço exorbitante e entra em pânico. O pobre coitado impede Alicia de entrar na loja e a avisa que ele está duro. Kimi diz a ela que não é isso que estão procurando e que é algo relacionado ao subterrâneo. Alicia pensa nas palavras dele e afirma que entendeu. Ela começa a correr de novo, e Kimi corre atrás dela dizendo que não. Alicia percebe uma estrada que leva a uma loja, como se fosse um metrô. Ela sorri e decide entrar, enquanto Kimi tenta recuperar o fôlego como um velho preguiçoso. Alicia olha em volta na loja de plantas estranha e afirma que é o lugar, mas Kimi avisa a sua cabeça oca que seu cérebro está cheio de nada além de erros. Kimi percebe que ela se afastou de novo antes que ele possa completar suas frases. Ele tenta acompanhá-la, mas sua visão fica embaçada. Kimi percebe Alicia olhando para algum tipo de fruta, e ele rapidamente a pega da mão dela para que ela não coma. Mais tarde à noite, Kimi caminha atrás da animada Alicia e pensa no quão exaustivo é o trabalho de babá. Ele pensa em como Alicia, que tem amnésia, parece estar imersa em seu lendário papel de detetive. Ele diz que ela está se divertindo, e Alicia afirma dizendo que faz tempo. Kimi nota a última parte da resposta dela e pergunta sobre isso. Alicia para de andar e diz que apenas sentiu vontade. Kimi tenta cutucar a memória dela perguntando se ela estava presa em casa, como num hospital ou algo assim. Kimi a para quando não está dando resultados positivos e diz que eles explorarão outras vias quando Siesta melhorar. A Alicia, despreocupada, avança em direção a uma loja de acessórios na beira da estrada antes que Kimi possa terminar suas palavras. Ela mostra a Kimi uma pulseira com uma pequena gema que parece safira. Kimi diz que não é aquela e ela fica deprimida de novo. Ele tenta animá-la e pede para irem para casa, mas percebe que ela não está mais lá. O lojista aponta para a menina problemática correndo e Kimi imediatamente percebe que há mais dias ocupados pela frente. Os dois fazem missões triviais juntos como uma dupla de detetive e assistente, e vivem uma montanha-russa de emoções por tudo isso. 2 semanas depois, numa noite fatídica no Denim Bar, em Londres, os 3 mosqueteiros brindam e celebram a recuperação total de Siesta. Alicia come sua comida em silêncio e percebe como Siesta está tomando decisões por Kimi. Ela também está fazendo tudo o que ele diz sem hesitação. Alicia nota como eles estão em sincronia e pergunta aos 2 idiotas que parecem pombinhos em vez de parceiros de trabalho. Kimi afirma que eles confiam um no outro mais do que em si mesmos. Alicia diz que eles são como um casal, mas Siesta engasga com comida e faz outro pedido enquanto Alicia está lutando. Depois de algumas conversas triviais, Alicia pede uma bebida chamada Cinderela, e Kimi menciona a igreja que foram no dia anterior. Alicia, que viu órfãos como ela lá, diz que parecia uma escola. Seu rosto extasiado faz Kimi lembrar que ele também não vai à escola há um tempo. Siesta o encara, e eles relembram as coisas que fizeram durante o pouco tempo juntos na escola. Alicia diz que adoraria frequentar uma escola de verdade, mas também diz que não precisa de escola. Ela se levanta para continuar seu trabalho de detetive recarregada e diz ao Kimi intrometido que ele não precisa vir junto. Ela caminha em direção à porta e Kimi usa fantasmas para assustá-la como se fosse uma criancinha. Alicia muda de ideia e decide ir para casa depois de ouvir as palavras de Kimi. Ela declara que continuará a busca pela manhã e sai. O barman trouxe a bebida que Alicia pediu, mas ela não esperou para beber. Siesta passa a bebida para Kimi e fala sobre as 2 semanas estressantes que ele acabou de ter. Kimi pergunta sobre os planos dela em relação ao caso de Alicia e Hel. A resposta dela faz Kimi saber que eles viveram juntos por um tempo, e ele fala sobre como as coisas têm sido pacíficas. Ele pega sua taça de vinho e bebe, mas exclama porque é amargo.
A garota louca diz que é só suco e manipula Kimi para continuar bebendo com ela. Mais tarde naquela noite, eles voltam para o apartamento e o Kimi meio bêbado observa a detetive embriagada reclamar sobre frutas. A única fruta com que o Kimi tonto se preocupa são os melões dela. Kimi percebe que ela está apenas falando bobagens e chama o álcool de falha para a detetive As. Siesta faz o bastardo envergonhado se juntar a ela na cama, e eles dormem um ao lado do outro. Ela diz que é a primeira vez que dormem assim, e ela diz algumas coisas enganosas para o tonto. Ela o avisa que provocá-lo é divertido e confirma com o silêncio do idiota que ele também gosta. Mesmo bêbada, ela diz que ele tem um rosto fácil de esquecer, mas diz a ele com confiança que nunca esquecerá o tempo que passaram juntos. Na manhã seguinte, Kimi acorda ao lado de Siesta se sentindo um lixo. Ele segura a cabeça e se pergunta o que estava pensando no dia anterior. Siesta, que não está decentemente vestida, acorda enquanto Kimi tenta sair da cama. Kimi a cumprimenta, mas ela fica envergonhada e se cobre com o lençol depois de notar sua roupa torta. Ela ajusta sua camisola sob os lençóis e sai da cama. Kimi observa enquanto ela tira uma seringa grande cheia de uma droga estranha. Ela pede para ele estender o braço para ela, mas ninguém vai querer aquela seringa super grossa em seu corpo. Kimi tenta acalmá-la, mas ela diz que será instantâneo. Ela o lembra do caso Hanuko na escola dele, e diz que a droga contém um pouco daquela do caso. A psicopata se aproxima dele e o prende na parede, mas a campainha salva sua pele. Siesta abre a porta para ver Alicia, e Alicia pergunta por que as coisas parecem agitadas. A maníaca apenas sorri com o rosto pálido. Na sala, Alicia declara que resolveu o caso e Kimi pergunta se ela achou o olho de Safira. Ela diz para ele se preocupar com os próprios olhos e não com um fantasma. Ela coloca um tapa-olho no olho esquerdo dele e Kimi percebe que ela notou. Ele pensa em como a visão do olho esquerdo começou a diminuir desde o dia em que Hel o feriu. É a razão pela qual ele perdia Alicia de vista na cidade durante as 2 semanas juntos. Alicia diz que o olho não vai curar se ele não usar uma cobertura, e o cara percebe que a interpretou mal. Ele conclui que a verdadeira natureza dela é indubitavelmente. Alicia diz a Siesta que completou a missão, e Kimi pergunta se é um enigma que Siesta propôs. A má mentirosa Siesta desvia o olhar e diz que foi como ela calculou. Mais tarde, Kimi e Siesta caminham juntos pela rua. Siesta diz que não é boa com respostas rápidas, não consegue inventar mentiras assim, de repente. Ela vira a conversa e provoca o Lolicon porque ele ainda está usando o tapa-olho. Kimi justifica as suspeitas pervertidas dela e diz que ainda está usando porque Alicia lhe deu. Siesta pede desculpas porque não mostrou a mesma consideração pelo olho esquerdo dele. Kimi diz que está tudo bem porque são todos humanos e tenta fazê-la se sentir melhor. Siesta aceita as palavras dele com um sorriso e continua andando na frente de Kimi. Ela vê um pôster de Fantasma de Safira e diz que ainda não é a hora. O telefone de Kimi toca e ele atende. Fubi pergunta ao Punk inútil como ele tem sobrevivido e fala como se não tivessem tido contato desde o incidente de Hel. Kimi a informa que ela já disse essas falas para ele da última vez que se encontraram, mas Fubi pergunta o que ele quer dizer. Kimi conta a ela sobre o último encontro, mas Fubi diz que estão a confundindo com outra pessoa. Kimi lembra que Fubi lhe deu o isqueiro dela durante o incidente de Hel, mas a Fubi que visitou o apartamento deles tinha um isqueiro. Kimi diz a Siesta que a Fubi que eles encontraram da última vez pode ter sido uma impostora. À noite, no apartamento de Siesta, ela come a comida que Kimi fez e reclama. O assistente incompetente diz a ela com confiança que foi um erro deixá-lo cozinhar. Depois da conversa trivial, eles voltam ao caso Jack, o estripador. Siesta confirma que Cerberus morreu e Kimi pergunta quem é a impostora de Fubi. Siesta sugere que pode ser Hel, e Kimi tenta desmascarar isso porque Hel não mostrou tal habilidade. Siesta explica como os androides estão nascendo e como seus núcleos podem herdar capacidades especiais. Kimi lembra da pedra preta que Hel tirou do peito de Cerberus, e isso confirma a possibilidade da sugestão de Siesta. Kimi nota que seus inimigos podem ser qualquer coisa, e Siesta afirma porque são androides. Siesta diz que isso não os impede de fazer seus trabalhos, e Kimi conclui que eles estarão ocupados. Siesta expressa suas preocupações, mas Alicia de repente aparece ao lado de Kimi e diz aos preocupados para não se preocuparem com ela. O fraco Kimi fica chocado porque não sabia quando ela entrou, mas Alicia prova a comida e também reclama. Depois Siesta percebe que ela tem outras intenções e pede a Alicia para falar logo. Alicia pede a oportunidade de se juntar ao caso, mas Siesta rejeita completamente. Ela informa Alicia que é perigoso porque 4 pessoas já morreram, e não são as missões de baixo nível que ela fez com Kimi nas últimas 2 semanas. O tópico os faz discutir, mas Kimi os para e pede para se acalmarem. Alicia afirma que também é uma detetive, mas Siesta diz que ela é apenas uma substituta e nada mais. Kimi tenta dizer a Siesta que é um pouco duro, mas ela provoca o Lolicon burro. Alicia declara que vai resolver o caso sozinha e provar a Siesta que ela também é uma detetive. A pequena encrenqueira pergunta a Kimi se ele ainda vai ser o parceiro dela e Kimi aprova com um sorriso. Siesta fica chocada e tenta lembrar Alicia que Kimi é dela. As sirenes da polícia e das ambulâncias os notificam que há uma 5ª vítima cujo coração foi roubado. No dia seguinte, os detetives e seu assistente, Kimi, se encontram com uma parente da falecida. Eles pedem desculpas por perturbá-la durante um período de luto, mas a mulher compreensiva responde que é o trabalho deles. Ela se levanta para preparar chá para eles, mas tropeça,
e Alicia a segura antes que caia. A mulher diz que ainda não acredita que a filha se foi. A mãe da falecida oferece chá a eles e começa a contar sua história. O marido dela morreu e a deixou com uma filha. O idiota foi comprar leite, mas nunca mais voltou, porque bateu as botas. A menina sempre dizia que faria muito dinheiro para poder facilitar as coisas para a mãe, que assumiu o fardo de criá-la sozinha. A mãe diz que a menina incrível construiu a casa para ela. Siesta pergunta à mulher se a filha dela se comportou de forma diferente no dia do incidente. As reações de Alicia e Kimi fazem parecer que Siesta é insensível. A mulher diz que ela estava igual, e Siesta pergunta se havia algo em comum quando ela viu o corpo da filha. A mulher entra em pânico, o que faz com que os dois detetives inúteis, que estão apenas agindo como espectadores, tentem alertar sobre a insensibilidade de Siesta. A mulher começa a falar sobre como a filha era sua alegria e tudo, mas ela nunca foi capaz de dar nada à menina. A mulher soluça e chora sobre apenas receber e nunca dar a ela, mas Alicia para e tenta fazê-la se sentir melhor. Mais tarde naquele dia, Kimi e Siesta caminham juntos pela rua. Ela pergunta por que ele tentou pará-la antes, e Kimi diz sua razão. Os casos de assassinato são aleatórios, então as perguntas que ela estava fazendo eram estranhas. Siesta dá suas razões para perguntar e afirma que fará qualquer coisa para derrubar o inferno. Ela diz que Kimi é a única pessoa em quem ela confia. O cara apenas a encara perplexo. Siesta encerra o dia e diz que está indo para casa. Kimi a observa ir embora e chama a Alicia que os está seguindo. A stalker estúpida sai e diz que foi pega. Kimi caminha junto com Alicia e ele começa a reclamar sobre como haverá uma briga entre ele e Siesta. Alicia nota que o idiota está super preocupado por causa do jeito que ele está gaguejando. Kimi decide mudar de assunto e lhe dá um anel. Alicia lembra quando eles viram um anel em uma barraca de acessórios. Kimi diz que não é um presente de agradecimento pelo tapa-olho que ela lhe deu, mas Alicia expressa tanta alegria porque é o primeiro presente que alguém já lhe deu. Kimi se pergunta se ela recuperou a memória, mas ela esclarece que apenas sente que é verdade. Alicia diz que perdeu as memórias porque era uma menina má, mas Kimi tenta fazê-la se sentir melhor. Alicia, desanimada, volta a ficar animada, enquanto se gaba de ser uma criança ridiculamente boa. Ela pede para ele colocar o anel nela, o que Kimi confirma novamente. Ela o força e o Kimi, sem opção, se ajoelha para colocar o anel no dedo dela como um pedido de casamento. Kimi faz um discurso indeciso e desliza o anel no dedo de Alicia. Se esta volta como uma namorada que brigou com seu amante, ela pede desculpas por forçar sua mentalidade em Kimi e por tudo, mas logo nota a cena do pedido de casamento à sua frente. Seu rosto empalidece e ela deseja felicidade ao lolicon enquanto se afasta com raiva. No apartamento de Siesta à noite, Kimi tenta se comunicar com Siesta, mas ela o ignora continuamente. Ele fala sobre Alicia, que ainda é um mistério para eles. O telefone dele vibra e ele se veste imediatamente depois de verificar. Ele diz a Siesta que está saindo porque sua pretendida está em apuros. Nas ruas escuras, Kimi corre em direção ao beco e vê Alicia deitada com outro homem inconsciente na cena. Ele rapidamente verifica Alicia, que ainda está consciente. Siesta aparece ao lado do homem inconsciente como Batman e atualiza Kimi sobre a circunstância do homem. Ele também é um policial. Kimi decide chamar uma ambulância e leva Alicia para longe da cena. Ele diz a Siesta para cuidar do resto antes de sair correndo e Siesta se pergunta se é o caminho que ele quer seguir. Mais tarde naquela noite, Kimi alimenta Alicia com algumas maçãs no hospital. Ela se comporta exatamente como Siesta fez quando ele a estava alimentando. Alicia pergunta a Kimi como ele conseguiu a localização exata dela e ele conta a ela sobre o dispositivo de rastreamento que ele anexou a ela. Ela aceita a resposta dele calmamente, mas cospe a comida depois de perceber o peso do que ele disse. Ela o chama de stalker imundo e o questiona sobre o dispositivo, mas Kimi tenta justificar suas ações. Ele até afirma que guardou o dispositivo na roupa íntima dela. Kimi pergunta o que ela estava fazendo na cena, mas a resposta dela o faz perceber que ela estava brincando de super-heroína como se fosse a cidade de Gotham dela. Kimi pergunta por que ela é obcecada pelo trabalho de detetive. Alicia conta a ele sobre o mundo sombrio em que ela estava sofrendo, e como um mundo mais amplo se abriu para ela. Ela diz a ele que adoraria ser uma detetive mesmo em sua próxima vida. A cabeça de vento culpa sua sonolência pelos desabafos. Ela decide ir dormir, e Kimi diz que estará ao lado dela. Ela pede para ele segurar a mão dela, e o idiota o faz depois de provocá-la. No meio da noite, Kimi acorda ao lado da cama e vê que Alicia não está mais no quarto do hospital. Ele corre pelas ruas escuras enquanto rastreia a encrenqueira com seu telefone. Isso leva a uma igreja, e ele entra. Ele nota Siesta se escondendo atrás de um pilar e pergunta o que ela está fazendo lá. Siesta sai e lhe faz a mesma pergunta. Ela afirma que veio procurar o inferno, e Kimi a questiona sobre isso. Ela tenta fazer o tonto aceitar que Alicia é o inferno, mas o idiota iludido tenta inventar coisas para se desviar da verdade. Ele traz à tona o contexto da impostora Phoebe que veio quando Alicia estava com eles. Siesta dá uma possível explicação para isso e assume que a impostora é outra adversária. Ele chama isso de absurdo, mas Siesta afirma que Hel vem primeiro. Siesta passa por ele para ir procurar o inferno, mas Kimi segura a mão dela e diz que Alicia não é o inferno. Siesta narra tudo o que aconteceu e afirma que é muito consistente para serem coincidências. Ele se machucou e Alicia apareceu do nada. O policial que foi esfaqueado, mas não morreu, e Alicia foi baleada pelo policial. A faca na cena também era do apartamento de Siesta. Até um tolo aceitaria a verdade neste ponto.
O ajudante incompetente solta o braço de Siesta e pergunta se ela sabia desde o início. Siesta responde que percebeu mais tarde, mas não conseguiu confiar em Alicia desde o início. Kimi continua a se afundar em sua ilusão até que Alicia chama a atenção deles. Alicia pede desculpas e diz que está desqualificada para ser uma detetive lendária. Ela conta a ele sobre a outra personalidade nela. Ela diz que não tem memórias porque é a identidade por trás das cenas. Depois de toda a sua confissão, Kimi coloca a mão no ombro dela e diz algumas coisas para fazê-la se sentir melhor. Ele diz que ela é um ser humano gentil que pode derramar lágrimas pelos outros. Este cara patético sabe a verdade, mas ainda está se enganando. Alicia empurra a mão dele e o agradece pelo tempo divertido que tiveram, mesmo que tenha sido curto. O idiota iludido continua esperando por um milagre. Uma lágrima cai do olho de Alicia e atinge o anel no dedo dela. O cristal do anel se estilhaça, e o rastreador que Kimi colocou nele cai. O idiota continua agindo por suas emoções inúteis, mas Alicia o ataca com uma faca. Os olhos dela parecem mortos. Siesta rapidamente derruba Alicia. Ela imobiliza Alicia e aponta uma arma para a cabeça dela, mas Kimi aponta uma arma para Siesta para pará-la. Siesta tenta confirmar se ele está insano, mas o idiota continua falando sobre permanecer humano e algumas bobagens doces. A conversa irritante deles é interrompida por um tentáculo invencível que pega o corpo inconsciente de Alicia. O cara que eles não conseguem ver fala sobre como ele tem procurado por Alicia. Ele faz Alicia desaparecer e fala sobre sua forma mudada e memória perdida. Kimi nota que ele é camaleão e pergunta para onde ele a está levando. Camaleão diz a Kimi a localização da base deles e diz que estará esperando se Kimi pretende vir por Alicia. A presença de Camaleão desaparece e Kimi grita para ele esperar, mas o tonto não obtém resposta. Kimi senta e range os dentes, mas leva um tapa nas costas. Ele olha para trás para ver Siesta e pergunta por que ela não está atirando nele. Ela pergunta se ele é estúpido, e Kimi responde que não está pedindo desculpas. Siesta senta e encosta as costas nas dele. Ela diz que está tudo bem, porque ele estava tentando fazer a coisa certa, e afirma que também não vai pedir desculpas. Kimi pergunta o que eles vão fazer em seguida, mas ela faz uma sugestão absurda: ir ao supermercado comprar maçãs. Em um barco transportando Siesta, Kimi e Chara em direção à base de espia. O assistente incompetente Kimi olha para a base que estão se aproximando e fala sobre ela. Siesta, que está calmamente tomando seu chá, lhes diz o objetivo claro que é subjugar Hel e resgatar Alicia. Siesta fala sobre o estado perverso de Hel, que Char chama de melhor oportunidade. Kimi pensa sobre a batalha de 3 anos deles com Spes, que pode em breve chegar ao fim. Siesta chama Kimi e oferece para acariciar a cabeça dele. Ele sarcasticamente rejeita a oferta e Char aceita. A persistente Siesta pergunta novamente e Char também deixa o colo de Siesta aberto para ele, mas o cara se mantém firme, ele não é um simp. Depois que chegam à ilha, Kimi anda de moto atrás de Char. A intrometida Char diz a ele que ele vai se arrepender de rejeitar a oferta de Siesta porque ele não tem ninguém além dela. O tolo insensível responde que Siesta também não tem ninguém além dele, e Char afirma isso sem discutir. Kimi e Char se infiltram na base de Spee, mas percebem que não há ninguém por perto. Eles avançam mais na base e invadem uma sala onde vem uma montanha de cadáveres. Eles olham ao redor e notam um cadáver cair. Eles olham para cima para ver alguém com o corpo de Cerberus. Kimi exclama, mas o homem afirma que não é o inferno antes que o tolo incompetente pudesse construir uma frase. O cara se transforma em Bat e diz que ele também não é Bat. Ele afirma ser o pai deles. Kimi questiona a afirmação inútil e sem base, mas o cara diz que ele é uma semente, uma forma de vida vegetal que voou para o sistema estelar deles do espaço sideral. Kimi, que está achando difícil de compreender, pergunta contra o que eles têm lutado. Char aponta sua arma para Sid e pergunta sua intenção. O chato Kimi também pede respostas a Sid. Sid responde que é para a sobrevivência e narra suas intenções: cobrir o planeta com sementes. Sid corta um braço com seu tentáculo e o braço se transforma em um clone dele. Kimi nota que ele é apenas um alienígena parasita que quer multiplicar suas raças e matar os habitantes originais do planeta. Kimi atira no alienígena psicótico, mas o clone leva a bala e é destruído. Sid pega a pedra preta que caiu depois que o clone se dispersou e fala sobre as pedras que Hel absorveu. Kimi pergunta onde ela está e nota pelas palavras de Sid que Hel foi atrás de Siesta. Kimi e Char tentam sair correndo da instalação para ir encontrar Siesta. Char nota um ataque invencível mirando neles, e ela imediatamente ajuda Kimi a sair do caminho do ataque. Eles olham para trás para ver outro cara sorrindo como um maníaco. O bastardo louco diz que quer se divertir, e Kimi adivinha que ele é camaleão. Char atira na ameaça, mas ele desaparece. Kimi olha para cima para ver que Sid não está mais lá. Char lhe dá a chave da moto e diz para ele deixá-la andar atrás dele algum dia. Kimi entende a tarefa e sorri. Kimi anda de moto para ir encontrar Siesta. Ele pensa nas palavras de camaleão e continua procurando. Ele vê Siesta deitada inconsciente no chão em uma área aberta. O idiota entra em pânico e pula da moto para ir verificar ela. Ele diz para ela parar de brincar e a lembra da promessa que ela fez a ele enquanto aplica pressão no peito dela. Ele nota que não está ajudando e pede desculpas enquanto tenta fazer respiração boca a boca nela.
Siesta fala enquanto ele está prestes a começar o processo, ela diz que não esperava que ele viesse ali. O tonto sem noção cai de bunda do choque enquanto Siesta se levanta para sacudir a roupa. Ela diz que ele estragou os planos dela e diz a ele o que fazer da próxima vez que vê alguém inconsciente antes dos primeiros socorros. Ele não verificou se ela estava respirando sozinha. O tolo pergunta se o coração dela estava batendo o tempo todo, e ela diz que não estava. Siesta diz que foi um plano de emboscada porque ela se sentiu superada contra Camaleão, mas Kimi está mais preocupado com como ela parou o coração dela. Siesta oferece para puxar Kimi para cima, mas nota que as pernas dele estão bambas por causa do alívio. Ela o provoca e diz que provocá-lo é um prazer. Ela gosta de mexer com ele. Kimi se levanta e diz que aceitará a oferta dela de abraçá-lo se eles sobreviverem para se encontrarem novamente fora da ilha. Os dois olham para Estraga Prazeres, Hel, que chega à cena. Kimi pergunta qual personalidade ela é, e ela diz para ele adivinhar pela forma física em que ela está. Siesta fala sobre como ambos se recuperaram e Hel atribui a glória ao pai dela. Siesta diz que vai derrotar Hel desta vez e realizar o desejo de Alicia. Hel responde que ela venceria e que eles não podem salvar Alicia. Siesta atira em Hel e ela desvia. Hel a ataca e golpeia com uma espada, mas Siesta a defende com sua arma de prata. Hel zomba do desespero deles e pergunta se a senhorita dela significa tanto para eles. Kimi fica surpreso porque Hel se refere a Alicia como se ela fosse da realeza. Hel lhes fala sobre seu corpo, que é diferente dos outros líderes da SP. O corpo era originalmente humano, e eles o usaram para experimentos excruciantes por causa de sua peculiaridade. Alicia teve que passar por provações tão duras, e a personalidade de Hel nasceu quando Alicia não aguentou mais. Hel usa a personalidade de Alicia para manipular o inútil Kimi depois de ser baleada por Siesta. Siesta para o idiota, e Hel os faz saber que um bando de coração mole como eles não pode derrotá-la. Siesta poderia tê-la matado se tivesse atingido o coração de Hel e não o ombro dela. O chão começa a vibrar e algumas grandes vinhas pontiagudas saem. Kimi pergunta o que é aquilo, mas a resposta imperturbável de Siesta o faz perceber que está tudo dentro de sua expectativa. Hel declara que vai acabar com Siesta desta vez e a ataca. As vinhas a seguem como soldados obedientes. Kimi atira nas vinhas mirando em Siesta. O idiota é alvo, mas Siesta pisa na vinha antes que ela o alcance. Ela diz a ele que ele está no caminho e mais vinhas os perseguem. Hel continua seu confronto com Siesta e declara que vai matar Siesta depois de levar a melhor. Siesta diz que foi uma mentira o tempo todo e bloqueia o ataque de corte vertical de Hel. Hel pergunta o que ela quer dizer com a mentira, e Siesta afirma que tudo o que ela lhes disse sobre ela serão os instintos de autoproteção de Alicia. Siesta dá sua opinião sobre Hel, e afirma que ela é uma mera impostora. Siesta contra-ataca e empurra a perplexa Hel para trás. Hel pergunta mais a Siesta, e Siesta diz que Hel só queria o amor de um pai. Hel grita que ela está errada e ataca Siesta novamente, mas Siesta tira a espada da mão dela. Siesta fala sobre como Hel mudou a personalidade de Alicia antes para fazê-la sofrer, e diz que é porque Hel tem inveja dela. Hel diz que está errado, mas Siesta continua a dizer como ela vê tudo. A psicopata queria amor e companhia. Hel diz para ela calar a boca e usa sua habilidade de combo de fala amaldiçoada Akashi Ishi Inumaki. Ela ordena que os dois se matem, destruam as vinhas atrás de cada um. Eles mostram a Hel que confiam mais um no outro do que em si mesmos, mas Hel, chocada, se pergunta o que está acontecendo. O poder da amizade esmaga sua habilidade superpoderosa. Kimi chama de laço espiritual, e Hel se pergunta que diabos é aquilo. Kimi tenta convencê-la a não lutar, mas Manique, com a mente lavada, pega sua espada e diz que não pode perder. Hel admite que quer ser amada e necessária, mas afirma que não pode ser qualquer um. Ela diz que fará qualquer coisa pelo pai e Siesta aceita. Hel avança contra Siesta, que aponta sua arma para ela. O chão começa a se abrir, interrompendo a batalha. Betelgeuse emerge do chão e grita. Ele avançou contra o fraco Kimi, que não conseguiu reagir. Siesta rapidamente empurra Kimi para fora do caminho do monstro. Na base de Spess, Char sai ofegante e vê a poeira se formando no local de Siesta. Do lado de Kimi, ele está na poeira densa e vê Hel acabar com seu Betelgeuse. Ela diz a possível razão de ter escapado, e Kimi nota Siesta inconsciente. Ele corre até ela, mas Hel chega primeiro e usa sua habilidade para impedir Kimi de se mover. Ela se ajoelha ao lado de Siesta e coloca a mão no peito dela. Kimi manda ela parar e oferece o próprio coração em troca. Hel lembra Kimi que serão parceiros no futuro e enfia a mão no peito de Siesta enquanto Kimi, impotente, assiste. Hel arranca o coração e o insere em si mesma, desafiando as leis da biologia. Ela afirma ter adquirido um coração digno de seu corpo, mas Kimi grita para ela devolver o coração. Kimi avança contra ela, mas ela o para novamente com sua habilidade de fala amaldiçoada. Hel pergunta de onde vem sua raiva e o que Siesta significa para ele. O assistente inútil pensa na pergunta e lembra das coisas que fez com Siesta no passado. Ele conclui que nunca poderá saber no ponto em que estão. Ele começa a chorar ao pensar nos 3 anos que estiveram juntos, quão absurdo foi e como conseguiu rir 10.000 vezes em meio a 1.000 absurdos.
Ele responde a pergunta de Hel e afirma que ela é a pessoa mais importante do mundo para ele. Ele se liberta da habilidade de Hel e corre em direção a ela com o punho. Ele fica tão fraco que seu corpo desaba como um tronco de madeira antes que seu soco possa alcançar Hel. Ele se pergunta o que está acontecendo e nota alguns botões de flores no cadáver de Betelgeuse, liberando toxinas venenosas na atmosfera. Kimi pensa em siesta enquanto perde a consciência. Kimi acorda em seu quarto com lágrimas nos olhos. Ele olha para a foto dele e de siesta em traje de casamento e se pergunta o que acabou de acontecer. Nagisa caminha pelas ruas de uma cidade movimentada à noite. Ela pensa em seu assistente, Kimi, e em sua nova vida como detetive que luta contra androides. Ela fala sobre o sonho que teve na noite após Resolve renascer. Ela sonhou com a lendária detetive, Siesta, que tem a personalidade exatamente oposta à dela. Elas tiveram uma grande briga no sonho, que a Siesta madura cedeu por vontade própria. No final, Siesta deixa a responsabilidade de Kimi para Nagisa. Ela vê uma imagem de Siesta passando por ela no espelho. Nagisa conclui que o fracasso é inaceitável e que ela não quer voltar a ser ninguém. De volta à sua escuridão, que é como uma gaiola de pássaros. No mar, Kimi pensa na missão anterior com Nagisa e como Yui se juntou à equipe deles. Ele pensa em seus planos anteriores na beira-mar, mas Yui chega e diz que estão indo para o mar Egeu. A boba faz os movimentos característicos de sua ídola, mas Kimi diz que a escala das férias é enorme. Eles estão em um grande navio no meio do mar. Kimi reclama de como as miniférias se tornaram uma viagem de 8 dias a bordo. Nagisa vem para confirmar as palavras dela e diz ao indeciso Kimi para parar de ser um estraga-prazeres. Ela agradece a Yui pela oportunidade, e Yui diz que é a maneira dela de retribuí-los. Kimi pede a Yui para lutar contra Spes com eles, e ela aceita a oferta de bom grado. Char chega ao local e chama Kimi. Kimi e as outras garotas olham para Char. Ela e Kimi trocam sua breve e constrangedora saudação. Nagisa pergunta quem ela é e Kimi a apresenta como uma antiga colega. Char diz que não esperava vê-lo ali, e Kimi responde o mesmo. Ele pergunta como ela tem estado, mas Char adivinha que ele está ali por acaso. O Kimi desorientado pergunta se há algo no navio, e Char pergunta o que ele tem feito desde que Siesta faleceu. Ela pergunta se ele não tem intenção de assumir o trabalho de detetive que Siesta deixou, mas Nagisa a interrompe. Nagisa diz que assumiu a tarefa e se apresenta. Char percebe quem ela é e diz para ela ir brincar de polícia e ladrão em outro lugar. O trabalho de detetive não é brincadeira. Nagisa responde desesperadamente que não está brincando. Ela afirma que está assumindo o último desejo de Siesta e o propósito que lhe foi confiado. Nagisa jura por seu coração, e Char diz para ela fazer o que quiser. A atrevida Char se vira para sair, mas declara que é ela quem está assumindo o último desejo de Siesta antes de ir embora. A indecisa Yui se desculpa e afirma que é culpa dela por tê-los convidado para o navio. Kimi assume a culpa e diz algumas coisas para fazer Yui se sentir melhor. Ele nota que Nagisa está quieta, o que é algo muito raro de se ver. A esquentada Nagisa enlouquece e solta um grito de frustração por causa das palavras de Char. Kimi diz para ela dar um mergulho na piscina para mudar o humor. Kimi se prepara para o trabalho que virá. No cassino dentro do navio, a tola Char reclama de suas 17 derrotas seguidas. Ela decide jogar mais uma, mas Kimi chega ao local e acerta a cabeça dela com um golpe de braço. A idiota olha para trás e vê Kimi, que pergunta por que ela jogou até ficar com os olhos marejados. Do lado de fora, no convés, Char pergunta a Kimi por que ele veio procurá-la, e Kimi pergunta sobre a coisa que ela disse que estava no navio antes. Char diz que é o legado de Siesta. Char lhe conta o último desejo de Siesta, a derrota de Spes. A descerebrada diz que o legado está no navio e que a informação é precisa. O curioso Kimi pergunta como isso se relaciona com o cassino, mas percebe que a tonta achou que poderia ganhar o legado como prêmio se continuasse vencendo. Kimi chama a vadia iludida de uma completa idiota, do que ela reclama. Ela diz ao intrometido assistente que não tem nada a ver com ele, já que ele não está assumindo o último desejo de Siesta. Kimi se desculpa por fazê-la se preocupar. Char pergunta por que ele não está ocupando o lugar de Siesta como detetive. Kimi a informa que ele é o assistente de Siesta e que continuará a viver por ela. Char nota que o tonto é quem está realmente preso, e não ela. Ela diz que não importa, porque ela vai procurar o legado do jeito dela. Ela diz a Kimi para encontrar a resposta do jeito dele, e ela vai embora. Kimi verifica a área da piscina em busca de Yui e Nagisa. Ele as vê se divertindo na piscina e diz que relaxar está tudo bem. Ele se afasta e procura pelo navio, mas sem sucesso. Mais tarde, no restaurante francês, Kimi pensa em seus esforços fúteis e como não encontrou nenhuma pista enquanto come. A constrangida Nagisa pergunta por que estão sentados e comendo cara a cara daquele jeito. Kimi diz que Yui está ocupada com algum trabalho e pergunta se ela está insatisfeita com ele. A atrevida tola diz que não, e pergunta a Kimi por que ele não foi à piscina com elas. Ela reclama porque comprou um maiô novo para a ocasião, mas deixa pra lá para evitar qualquer contexto enganoso. Kimi pergunta se ela tem tempo mais tarde, ao que ela gagueja para responder. Kimi diz que tem algo para discutir com ela que é um pouco estranho para conversar ali. Ele sugere que se encontrem no bar em frente ao restaurante em 1 hora. Nagisa pergunta se serão apenas os dois sozinhos, e Kimi afirma. Mais tarde, Nagisa encontra Kimi no bar. Kimi nota que ela trocou de vestido e ela diz algumas razões sem importância antes de perguntar o que querem discutir.
O rosto pálido de Nagisa expressa sua decepção porque não é a discussão que ela esperava. Kimi pergunta o que ela está murmurando e por que está surtando. Ela chuta o tonto insensível como vingança porque ele a estava importunando. Nagisa diz que Char não é uma pessoa má, e Kimi diz que ela é apenas uma tola pura e simples. Nagisa diz que sabe a verdade, que ela é uma vadia iludida, e Kimi pergunta por que ela decidiu assumir o manto de siesta. Nagisa diz que seu corpo era um desastre desde a infância, e ela sempre se sentiu como um pássaro engaiolado a vida toda. O coração de Siesta tirou essa realidade assustadora e lhe deu uma nova vida. Kimi nota em suas palavras que ela é um pássaro que tem liberdade, mas não sabe voar. Ele pensa em como Nagisa só podia confiar em Siesta e que ela é igual a ele. Nagisa se desculpa e afirma que vai para a cama. Na manhã seguinte, um homem desconhecido diz que tem um anúncio para todos os passageiros. As pessoas entram em pânico porque não sabem de onde vem a voz. E o caos acorda Kimi. O homem desconhecido diz que está com Nagisa. E Yui imediatamente bate na porta de Kimi. Kimi abre a porta e a preocupada Yui lhe diz que Nagisa não está em lugar nenhum. Kimi caminha apressadamente pelo corredor e fala sobre o legado de Siesta com Yui, que o acompanha. Eles se encontram com os agentes de segurança e Yui pergunta sobre Nagisa. Eles dizem que não a encontraram, mas mostram a Yui um livro que acharam. Yui abre o livro e chama a atenção de Kimi para a nota dentro dele. O sequestrador de Nagisa exige que ele traga o legado de Siesta para o convés principal às 8 da noite. Yui pergunta a Kimi se está relacionado a Spies, e Kimi diz que talvez sim. Yui tira o tapa-olho e decide usar os olhos de Safira para procurar Nagisa, já que o olho pode ver através de objetos. Eles verificaram em todo o navio, mas não encontraram nada. Yui diz que não está ignorando nada, já que está usando o olho esquerdo, o que Kimi aceita sem reclamar. Yui percebe que o covarde está preocupado. Ela segura a mão dele e o ensina o método que usa para acalmar o coração antes de uma apresentação ao vivo. Kimi sorri e se desculpa por incomodá-la com seu estado patético, mas ela o provoca em vez disso. Eles caminham juntos e Yui diz a Kimi que ela era como ele antes. Kimi se pergunta o que ela quer dizer e ela diz que costumava ser uma pessoa que não conseguia viver a vida sozinha. Ela lhe conta sobre as dificuldades que enfrentou depois que seus pais morreram e como ela tentou fazer algo que não poderia ser desfeito. Ela diz que Kimi a salvou junto com Nagisa, e os esforços deles a encorajaram a seguir em frente sem hesitação. Ela se desculpa e diz a Kimi que não esperará mais nada dele, com um largo sorriso no rosto. Ela diz para ele não se preocupar com ela mais do que o necessário também, já que eles são meio que parceiros. Kimi aceita a proposta dela e ela diz que é a assistente do assistente de um detetive. Ela se oferece para ajudá-lo com o olho esquerdo e Kimi aceita. Mais tarde à noite, Kimi nota que eles não conseguiram encontrá-la no final. Kimi diz que não haverá necessidade de planos, já que não encontraram nada sobre o agressor. Ele declara que é uma guerra total contra os canalhas. No convés, Kimi está do lado de fora e verifica o relógio enquanto a hora se aproxima das 20 horas. O esperto olha ao redor e diz para Camaleão aparecer. Camaleão aparece segurando a inconsciente Nagisa com sua cauda. O psicopata de olhos frestados elogia Kimi por tê-lo descoberto. Kimi chama Nagisa, mas o sinistro pedaço de lixo a pendura para fora do navio e a usa como material de barganha para controlar o perturbado Kimi. Kimi range os dentes e pergunta a Camaleão o que ele quer. Camaleão o lembra do que deixou na nota, e Kimi diz que eles não têm o legado de Siesta. Ele pede a Camaleão para devolver Nagisa civilmente, mas o maluco diz que é um problema. Ele usa a cauda para apertar Nagisa com força. O monstro imundo diz que não é assim que se barganha. Kimi saca sua arma e manda Camaleão parar. Nagisa abre os olhos e chama Kimi. Ela tenta rir e se desculpa por estragar tudo. Camaleão diz para ele escolher entre a vida de Nagisa e a vida dos passageiros que eles estão desesperadamente tentando evacuar. Kimi pergunta por que ele está fazendo isso, e o sujeito chama de cereja do bolo. Camaleão diz que tem que afundar o navio se o legado não for encontrado, mas Kimi pergunta por que ele quer tirar a vida de Nagisa. O esquisito responde que é porque ela tem o sangue de Siesta nela e pede para Kimi escolher. Nagisa chama a atenção do preocupado e diz para ele atirar nela. Ela diz para ele salvar os passageiros, mas o tolo Kimi discute a opinião com ela. Ela agradece a Kimi pelas coisas que ele disse para fazê-la se sentir melhor enquanto chora. Kimi sente uma nostalgia de Siesta ao ver Nagisa chorar. Ele diz a Nagisa para manter sua resposta correta e começa a dar sua visão sentimental da situação. Ele diz a Nagisa que ela pode aprender a bater as asas com alguém se não souber voar. Camaleão ignora todos os seus desabafos e pergunta se ele chegou à sua resposta. Kimi declara que sua resposta está decidida desde o início e aponta sua arma para Camaleão. Ele diz com confiança que o arranjo prometido é que Nagisa não pode morrer antes dele. Ele se desculpa e atira no bastardo louco. Kimi atira na cauda de Camaleão, e isso o machuca. O psicopata grunhe de dor e solta Nagisa. Nagisa cai em uma cama macia em um barco dirigido por Yui. Yui se desculpa com Kimi por chegar atrasada. Kimi pega uma fita flutuando e fala sobre o olho incrível de Yui que certamente vale 3 bilhões. Camaleão fica bravo e elogia a estratégia de Kimi. E ele se transforma em um sinistro monstro camaleão. Kimi range os dentes como um covarde depois de ver o monstro.
Kimi tem um flashback de quando disse a Siesta que ela deveria ser chamada de agente secreta, e não de detetive. Acho que isso nos torna dois. Siesta diz que um detetive protege os interesses de um cliente em todos os momentos. Siesta permaneceu firme em sua própria identidade como detetive, e o cliente que ela queria dizer era todo ser humano, exceto ela mesma. Ele pensa no sorriso dela, que era além de radiante. No convés do navio, após o flashback, Kimi pensa em como não tem mais planos. O cara quer improvisar tudo. Ele pensa na situação e julga que é o único que sobrou no navio. Monstro Psicótico fala sobre sua expressão, que mostra que ele pretende morrer sozinho, mas Kimi responde que vai levar o vira-lata com ele. Camaleão diz que ainda não está disposto a morrer. Ele diz que vai matar Kimi primeiro, e depois se divertir matando as outras garotas lentamente. O maníaco diz a Kimi que as moças valem a pena estudar porque uma tem o olho que ele quer e a outra tem o coração de Siesta. Ele afirma que as torturará até o fim, até que implorem pela morte. O psicopata explica como fará isso em detalhes, como se tivesse tudo planejado. Camaleão para conversa trivial e fala como um vitorioso quando a luta nem começou. Kimi começa a atirar no bastardo louco enquanto corre. Ele usa a cauda para derrubar o fraco Kimi. Camaleão declara que um humano não pode derrotá-los. Ele chama todas as ações deles de fúteis. Ele afirma que Kimi morrerá e reitera a forma como fará as garotas sofrerem antes de matá-las. Kimi se ajoelha e atira novamente, mas vê que está sem balas. Ele joga a arma fora depois de pensar em como salvar as duas garotas, mesmo à custa de sua vida. Kimi confirma em sua mente que não é mais do que um assistente, como Char disse. Mas ele se levanta e declara sua intenção de levar adiante o legado do último desejo da lendária detetive. Um helicóptero se aproxima deles, o que chama a atenção de ambos. Char, que segura uma arma exótica, diz ao inútil e incompetente Kimi para se abrigar e Char começa a atirar em Camaleão do helicóptero no céu. Kimi sorri ao notar que o piloto é Fubi e percebe que Char pretendia fazer isso desde o início. Char diz que fez arranjos depois da presença estranha que sentiu ao embarcar no navio, e Kimi a agradece. Char saca uma metralhadora e despeja balas em Camaleão. Camaleão desvia e as bloqueia enquanto os amaldiçoa. Char avisa Kimi que o odeia, mas tem que confiar nele porque Siesta o escolheu. Ela pede que trabalhem juntos para completar o caso, o que Kimi também afirma com um largo sorriso no rosto. As balas da arma acabam. Camaleão cospe a língua neles como se estivesse tentando pegar uma mosca. A língua atinge o helicóptero e o combustível começa a vazar. Kimi olha ao redor e percebe que Camaleão se tornou invencível. O desastre invencível ri e diz a eles que nenhum ataque pode atingi-lo naquele estado. Kimi pergunta ao covarde onde ele está, mas não há resposta. Char procura ao redor do helicóptero que está lutando para se manter no ar. Ela escapa do ataque invencível de Camaleão. Kimi nota algo enquanto o combustível do helicóptero cai no navio. Ele dá alguns sinais a Char, que ela entende imediatamente. Char pega o isqueiro de Fubi e o joga para baixo. O combustível no navio pega fogo e o covarde burro começa a gritar de dor. Ele se torna visível e Char atira uma bala grande e poderosa nele. Camaleão usa a cauda para parar a bala, mas ela corta a ponta cristalizada da cauda. Camaleão prepara a língua para contra-atacar. Kimi nota a ponta cristalizada. Ele a usa para esfaquear por baixo da boca de Camaleão. Pelo menos sem mais ataques de língua. Camaleão sangra profusamente e crava suas garras no corpo de Kimi. Fubi avisa Char que está recarregando sua arma, que eles não conseguirão mais ficar no céu. Camaleão nota Char e diz a Kimi que eles mudarão o local da luta. Ele regenera a cauda e a usa para quebrar o chão de madeira, e eles caem nos aposentos do navio. Char chama Kimi enquanto ele cai junto com o Camaleão. Depois que todo o caos se acalma, o patético Kimi abre os olhos e olha ao redor do quarto arruinado em que está. A fita ao lado de sua mão é levada pelo vento enquanto ele tenta pegá-la. Ele pensa em Siesta e fecha os olhos. Kimi abre seus olhos marejados na continuação da cena da morte de Siesta, mas Hel está na frente dele. Ela diz que não esperava que ele se libertasse de sua habilidade e tentasse dar um soco. Kimi range os dentes e rosna para ela como um cachorro bravo. Hel fala com Kimi, mas outra personalidade assume com a voz de Siesta. Hel green e luta com a cabeça, mas a personalidade de Siesta assume o corpo como um paciente psiquiátrico com múltiplas identidades. Um de seus olhos vermelhos fica azul. Ela se desculpa com Kimi por fazê-lo chorar, mas a personalidade de Hel luta para ganhar domínio. A personalidade de Siesta suprime a de Hel. Os dois olhos ficam azuis, e Siesta diz a Kimi para ouvir com atenção porque não há tempo. Ela explica o método que está usando para salvar Alicia. Ela decidiu infiltrar o corpo e suprimir a consciência de Hel para que Alicia pudesse desfrutar das coisas que desejava. Ir para a escola era uma delas. Kimi expressa sua suspeita, mas ela sorri e diz a ele que é trabalho de detetive proteger o interesse de um cliente. Siesta é uma maluca excêntrica que é obcecada pelo trabalho de detetive lendário. Ele pergunta se ela planejou isso desde o início e ela o lembra de seu ditado usual. Kimi pergunta por que ela decidiu algo assim por conta própria, e ela responde que ele a teria impedido. Ela pede um favor a ele, mas o tolo obstinado recusa. A irritante Siesta pergunta se ele é estúpido e esfrega a cabeça dele. Ela diz que não é hora para isso e explica seus planos a Kimi. Ela quer que ele derrote Cepas com Alicia quando ela recuperar suas memórias. Kimi nota que a consciência dela desaparecerá junto com Hel se isso acontecer.
Kimi diz que não se importa com o corpo em que ela está, mas quer a consciência dela viva em algum lugar. Siesta diz que Alicia tem traços que ela não tem, mas Kimi, enlouquecendo, pergunta por que ela está intencionalmente mudando o rumo da conversa. Ele tenta recusar o pedido, mas seu corpo fica dormente. Sua visão embaça e Siesta fala dos pólens do cadáver de Betelgeuse. Kimi nota que a droga horrível do incidente Hanako na escola foi feita de uma flor que floresce no corpo de Betelgeuse. Kimi se lembra de Siesta falando sobre os efeitos colaterais da droga Hanako. Ele começa a dizer que não quer esquecer. Siesta ampara seu corpo enfraquecido e diz que ele não vai esquecer dela e do pedido dela. O persistente Kimi fala como um fiel ajudante, o que é gratificante em seus últimos momentos. Siesta transforma o rosto de Hel no dela e lembra Kimi de como eles confiam um no outro. Kimi nota que ela está sempre certa, mas esperava que estivesse errada desta vez. Siesta diz que terá partido quando ele acordar e suas lágrimas caem na mão dele. Kimi olha para cima e Siesta diz que não o esquecerá, aconteça o que acontecer. Ela afirma que o corpo virá encontrá-lo sem falta, não importa o tempo que leve. Ela o tranquiliza enquanto sua consciência se esvai como as estações. Kimi abre os olhos na sala em ruínas do navio e se lembra do último pedido de Siesta, derrubar Spies junto com Alicia. Ele se lembra de quando Alicia disse que queria tentar ir à escola e como conheceu Nagisa. Ele se pergunta se Nagisa é Alicia. Camaleão emerge dos escombros que o soterraram, o que choca Kimi. Camaleão grita que vai matar Kimi. Ele se vira para Kimi, que luta para se levantar. Camaleão grita e avança contra o Kimi, que está fraco. Kimi diz que a realidade é cruel e decide resistir até cumprir o pedido de Siesta. O idiota também avança contra o monstro sinistro que é como uma fortaleza impenetrável. Uma garota pergunta a Kimi se ele é estúpido e atira uma arma prateada no camaleão, que cai no chão, grunhindo. Kimi olha para cima e vê Nagisa, que usava uma fita vermelha para prender o cabelo. Nagisa repreende Kimi por enfrentar um monstro em combate corpo a corpo e pula do convés para a sala em ruínas. Nagisa diz ao camaleão que ele não poderá atacá-la novamente porque o sangue dela está no corpo dele, a mesma coisa que Siesta fez com Bat. Kimi suspeita que é a personalidade de Siesta que está controlando Nagisa. Ele vê os olhos azuis dela e Siesta diz que faz muito tempo. Kimi sorri e pergunta a Siesta se ela já tirou seu cochilo. O cara está muito feliz, mas mantém a compostura. Numa área nebulosa, Siesta, controlando o corpo de Hel, coloca a cabeça do Kimi inconsciente em seu colo e fala sobre como se despediu no barco para que ele não chorasse por ela. Ela diz que ele gosta demais dela e pede desculpas por tê-lo arrastado tanto por aí durante os 3 anos juntos. Ela lista seus desejos, que agora são mais como arrependimentos, e diz que não queria morrer. A névoa se dissipa enquanto Siesta coloca o corpo de Kimi suavemente no chão. Ela fala sobre sua promessa de resolver os problemas dele e protegê-lo. Ela diz para ele continuar dormindo com a mente tranquila. Ela diz que terá partido quando ele acordar e espera que Alicia cuide dele em seu lugar. Ela amarra uma fita vermelha no cabelo porque não consegue entregá-la a Alicia. Ela decide que precisa dar um novo nome ao corpo em seu renascimento assim que suprimir o inferno. Ela diz a Kimi o nome da pessoa que um dia o despertará de seu sono. Na sala em ruínas do navio, Siesta diz a Kimi que ele tem um olhar mais malvado agora. Mas Kimi avisa a Siesta, meio boba, que toda a sua aparência mudou. Um corpo completamente diferente. Kimi diz que ela ainda está no coração de tudo, mas Siesta afirma que está apenas pegando emprestado o corpo de Nagasu por um tempo. Kimi fica exausto e cai sentado. Ele diz que está feliz por terem se visto, mas a pequena reunião é interrompida pelo despertar do estraga-prazeres, Camaleão. Kimi diz que eles precisam fazer algo com o monstro irritante e Siesta afirma que essa é a razão de ela estar ali. Ela estende a mão para Kimi e pede para ele se tornar seu ajudante. Kimi pega a mão dela e aceita, então ela lhe entrega uma arma. Camaleão grita e os ataca com a cauda, mas a dupla desvia. Kimi atira na ameaça enquanto corre, mas ele bloqueia as balas com a cauda. Kimi acaba enfrentando um camaleão que cresce. Siesta pergunta se é uma boa ideia e lembra ao Kimi, meio lerdo, que o camaleão não pode mais atacá-la diretamente. Ela atira nas costas dele enquanto ele enfrenta Kimi, e o camaleão irritado joga alguns escombros nela. Siesta desvia e diz a Kimi que vai gastar todo o dinheiro deles num cassino depois da luta. Kimi se distrai na conversa e quase é atingido, mas Siesta atira na cauda antes que ela o alcance. Eles continuam sua conversa absurda enquanto atiram no camaleão. Siesta atira num pilar rachado que cai sobre o monstro idiota. Siesta pergunta a Kimi como as coisas terminaram quando eles dormiram na mesma cama e a conversa trivial deles continuou. Depois de um tempo, Kimi volta ao tópico importante e pergunta o que ela veio fazer. Siesta apenas sorri. Eles são interrompidos pelos gritos do sinistro camaleão que emerge dos escombros e se transforma na forma Bankai de sua já inumana figura. O camaleão maior avança contra Kimi. Siesta rapidamente chuta o camaleão no rosto e o derruba. Siesta diz a Kimi que Nagisa pediu para ela ajudá-lo. Ela diz que é a última vez que vai ajudar, o que Kimi afirma que já sabia. Ela carrega Kimi no ombro como uma toalha e desvia dos ataques de língua do camaleão. O sujeito sem vergonha, sendo carregado como Messi carrega a Argentina, pensa na vez em que ela o carregou da mesma forma durante o caso do morcego no avião.
Ele conclui que se sente melhor quando ela o está arrastando, mas Siesta se desculpa por ter morrido antes dele. Ele diz pra ela não se desculpar, mas ela ainda o faz. Em qualquer plano pacífico em que estejam discutindo, Siesta diz a Kimi que nunca pretendeu passar tanto tempo com ele, mas acabou gostando dele. Kimi avisa a cabeça oca que eles não eram amantes nem amigos, mas parceiros de negócios. Siesta diz que sabia, mas afirma que os 3 anos vertiginosos juntos são as melhores memórias que ela tem. O Chorão range os dentes com os olhos marejados, mas Siesta acaricia o cabelo dele e diz algumas coisas para fazê-lo se sentir melhor. De volta ao caos na sala em ruínas, a dupla continua a desviar do maluco, que está em uma fúria de destruição. Eles ficam juntos, cobrindo as costas um do outro. Kimi fala a Siesta sobre as pessoas barulhentas ao redor dele e diz que não está sozinho. Siesta diz pra ele cultivar essas amizades. Após a conversa trivial, os dois apontam suas armas para o camaleão psicótico que se aproxima e atiram nele. O poder da amizade esmaga todos os inimigos. Na manhã seguinte, o navio continua navegando após a noite caótica. No convés, Char exclama depois que Kimi lhe diz que conheceu Siesta. Kimi diz que eles teriam virado comida de peixe se ela não tivesse aparecido, e Char conclui que Siesta o salvou mais uma vez. Char olha para o vasto mar e supõe que Siesta sabia que ia morrer. Kimi afirma e ela deseja que Siesta não tivesse morrido. Char pergunta se Siesta disse algo e pede a Kimi para segui-la até uma floricultura após a resposta dele. Ela quer que ele escolha as flores que ela comprará para o túmulo de Siesta. Char se afasta e Yui liga para o telefone de Kimi. Na loja de roupas masculinas, Yui compra as roupas sem graça que ele quer e pergunta se é só isso que ele quer, enquanto o provoca sobre sua falta de presença e características de personagem figurante. As roupas medianas não vão ajudar na hora do cara. Kimi pergunta se ela o estava observando o tempo todo com os olhos de Safira e afirma que ela foi de grande ajuda. Ele a agradece e Yui diz que é normal, já que ela é a ajudante de um ajudante. Kimi pergunta à atrevida Char se está tudo bem ela estar com ele, já que os sobreviventes organizaram uma festa para ela. Yui é a figurona que salvou suas vidas durante o caótico cruzeiro de navio. Ela coordenou a fuga deles com barcos. Ela diz que é hora do ensaio e fala sobre sua próxima performance. A idol maluca divaga sobre conseguir mais adoradores e fãs antes de sair correndo. No convés, Kimi encontra a Snoop Dogg feminina, Fubi. Fubi pergunta o que ele vai fazer e Kimi responde que ainda não pode contar a Nagisa. Fubi diz pra ele resolver como achar melhor e passa por ele como uma veterana descolada. Nagisa vem encontrar Kimi no bar mais tarde. Ela comenta sobre como ele está arrumado demais para a ocasião. Após a conversa trivial, Nagisa pede sua bebida, e Kimi pergunta se ela continuará a atuar como uma detetive lendária. Nagisa responde que lhe falta confiança e fala sobre como no último caso ela acabou sendo um fardo para ele e Yui. Kimi diz a Nagisa, meio emburrada, que Siesta lhe contou sobre toda a questão do empréstimo de corpo. Nagisa nos força a um flashback onde ela e Siesta discutem o acordo que tinham. A Inútil pede a Siesta para assumir o controle do corpo para salvar Kimi e importuna Siesta até que ela aceite. Nagisa agradece a Siesta por lhe dar a vida e Siesta agradece da mesma forma por fazer uso da vida. Os dois idiotas se referem um ao outro como detetives lendários. De volta ao presente, Kimi diz que as ações e palavras de Nagisa salvaram sua vida patética. Ele pensa nos dons passivos que Nagisa possui, e como ela os tem usado sem saber. Ele conclui sem dúvida alguma que Nagisa é capaz de oferecer as palavras ou ações que uma pessoa mais deseja em algum momento. Kimi diz a Nagisa que ela é a melhor detetive lendária porque um detetive existe para conceder o que o cliente deseja. Nagisa diz que ele a está manipulando, mas ainda aceita fazer isso porque Siesta pediu. Ela diz que foi a condição que Siesta adicionou durante o acordo deles. Siesta diz que quer que Nagisa, Yui, Char e Kimi derrubem Spies juntos. O Kimi, um tanto iludido e bobo, vê Siesta afirmar que é seu último desejo em sua delírio mental, e conclui que está assumindo o desejo de morte de Siesta naquele momento. A Nagisa, meio fraca, fala sobre sua falta de confiança e o melhor sistema de controle de danos para as emoções femininas. Kimi diz algumas coisas para fazê-la se sentir melhor. Ele a informa que é superior a ela no jogo da falta de confiança e que Siesta tem falhas. Durante a conversa trivial deles, Nagisa engole sua bebida e segura o queixo de Kimi sedutoramente. Ela pede ao Kimi, meio confuso e lerdo, para ir ao quarto dela mais tarde, mas o momento louco deles é interrompido pelo sistema de anúncio público do navio. A locutora pergunta se há um detetive a bordo, o que faz Nagisa e Kimi sorrirem. Ela pega a mão de Kimi e corre para algum lugar. Kimi conclui que a detetive já está morta, mas seu desejo de morte nunca morrerá. O ajudante bobo sorri e diz que é muito cedo para chamar a situação deles de epílogo. Na ilha, o Kimi inconsciente jaz com a cabeça no colo de Siesta. Siesta diz que o nome da pessoa que um dia o despertará de seu sono é Nagisa Natsunagi,